Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Humano, o podcast que é do Projeto Humanize, com patrocínio da Best Homenagens e que traz um conteúdo muito relevante para você aí que precisa desenvolver pessoas, que atua aí principalmente na área de recursos humanos, que você que é um pequeno empresário ou um grande empresário, mas que lida com pessoas o tempo todo. Devem estar estranhando essa pessoa que está aqui, não tenho a mesma habilidade da host, mas estou aqui por um motivo muito especial. Antes, eu vou começar falando para vocês a respeito do nosso QR Code, né? Então, nós temos um QR Code que vai aparecer aqui na tela, que vocês vão encontrar tudo que vocês precisam sobre o nosso convidado, nossa convidada, não sabemos, que você vai encontrar aqui nesse QR Code, tudo que você precisa saber sobre essa pessoa. Eu tenho uma pessoa aqui que ela tem cerca de 20 anos de experiência na área de pessoas. Ela tem MBA em gestão de pessoas, é coaching. Ela tem pós-graduação em neurociência e psicologia positiva pela PUC. Também tem certificação em segurança psicológica. É mãe da Júlia e do Lucas. É esposa do Juliano, que ela coloca aqui para mim aqui, que é como é que é o grande amor e o melhor amigo. Olha só, né? Que coisa, né? Já tô aparecendo? Não, ainda não. Mistério. E ela, desde 2017, está aí empenhada em uma carreira um pouco mais empreendedora, digamos assim, mas ainda dentro desse guarda-chuva de gestão de pessoas, né? E ela também, nas horas vagas, é host do Pode Ser Humano. Então, estamos aqui com Vivi Dobelin. Gente! Por isso que essa pessoa está aqui desse lado. Meu nome é Leonardo Lopes, estou aqui entrevistando a Vivi, né? Porque seria chato demais ela se auto-entrevistar, né? É verdade, né? Ia ficar aquela coisa, a gente ia gastar o tempo, o dobro do tempo. Sim. Melhor não. Ia ficar cansativo. Pois é. Antes, vamos fazer o quê? Autodescrição! Tá. Então, eu vou começar por mim. Você me acompanha, você não está acostumado, Claro. você me acompanha, tá? Então, eu sou Leonardo Lopes, né? Eu tenho 46 anos. Se não quiser falar a idade, fique à vontade, mas tenho 46 anos. Uso barba, cabelo meio curtinho, castanho claro. Minha barba já tem sinais dos 46 anos, então tem uns pontinhos brancos. Sim. Estou usando uma camiseta laranja marca-texto, uma calça jeans mais escura. Um relógio que tem a foto dos meus filhos. E estamos aqui numa mesa com 2 microfones, essa tela com o logo do Pode Ser Humano, umas canecas legais. Estamos no estúdio com várias câmeras. Tem o Fábio, tem a Monique aqui acompanhando a gente. Isso. E à minha frente temos a Vivi Dobelin. Sou eu, gente. Olha, então eu vou me descrever, né? Eu sou a Vivi Dobelin, eu também tenho 46 anos. Sou uma mulher branca, cabelo preto curtinho, ainda tá preto, bem preto, ainda bem. Hoje eu visto uma blusa de manga comprida, uma blusa com, eu não sei, uma renda preta e dourada, uma calça creme, e é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. E é lógico que a gente precisa começar perguntando qual a sua sensação de estar do outro lado. Nossa, Léo, eu tô muito nervosa. É muito diferente? É muito diferente. E quando o Léo deu essa ideia, eu falei, Léo, o meu sabotador, a minha sabotadora interna disse que não. Aí ele já me respondeu assim, que ele fofo, né? O jeitinho fofo dele me respondeu. Olha, é o seguinte, se você achar que você não está pronta por algum conteúdo, tudo bem, mas achar que não está pronta, que você não sabe responder, aí não, aí eu não vou aceitar. Aí eu falei, tá bom, então vamos pro choque. Bom, a Vivi, como eu falei na introdução, ela tá desde 2017 com uma carreira empreendedora. Então tem começado aí com coisas relacionadas a palestras, treinamentos, o próprio podcast, Sim, né? Que a gente já está sim. no nosso 4º ano, certo? Sim, 4º ano. Então ela tem enveredado por esse caminho mais empreendedor. E ela vai lançar agora, né? Nessa semana onde o podcast está aí no ar, um projeto que eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor pra gente, que é a Tríade do Líder do Futuro. A Tríade Eu queria que você explicasse um pouquinho, a gente não precisa entrar muito aprofundado, porque a gente tem muita coisa para abordar, Sim. mas é que é o assunto do momento e o motivo desse podcast. Né? Então, assim, eu achei muito interessante a ideia da Tríade, eu acho que ela vem muito ao encontro com as necessidades atuais das empresas, tudo aquilo que a gente vive aqui no podcast, a gente percebe isso. É verdade. Mas eu queria entender como que você chegou nesse modelo e qual que é a sua expectativa, como que ele vai agregar
E por que que ele é tão urgente, digamos assim, para as empresas nesse momento? Nossa, Léo, é sempre um caminho muito longo, né? Quem fala que empreender é uma coisa rápida, é fácil, quem vende isso na internet está mentindo para você, para começar. Nada é rápido, assim, é muito difícil ser alguma coisa muito rápida. 99% das pessoas vão passar por um processo longo de descoberta. E esse é o lance do propósito, né? Você não descobre, ai meu Deus, achei o meu propósito. Não, é o caminho, o processo é o propósito. Então, desde o início aí da minha carreira que eu trabalho com gestão de pessoas, né? Eu fiz faculdade, fiz administração com ênfase em gestão de pessoas, numa época em que a gente ia para a faculdade 4, 5 vezes por semana. É uma época muito distante, talvez vocês não tenham ideia, mas isso acontecia. Das 7 da noite às 11. Gente, o que é isso, Segunda a né? sexta, 7 às 11. E é tinha estágio ou algum complemento no final de semana. Isso, obrigatório. Então, toda essa vida aí, bom. Então, fiz essa formação e fui passando por diversos momentos que depois aí a gente pode contar, né? Um pouquinho da minha vida profissional. Mas quando eu chego nesse momento aí de lançar essa tríade, eu acho que vem muito do fruto do podcast. Vem muito do momento em que a gente está vivendo, que é o momento que a gente ainda é o país mais ansioso do mundo, em que doenças mentais cada vez aparecem de um jeito. Essa semana aqui que a gente está gravando, um cara muito importante para a psicologia chamado Bruno Soalheiro, não sei se você conhece, é um cara bem importante, é um influencer e tinha muitos alunos, fazia mentoria. Ele se suicidou, não sei se posso falar, depois corta, né? Depois de fazer o lançamento. Então, no dia 9, agora, abril? A gente tem abril? A gente tem abril. Dia 9 de abril, ele fez um lançamento e no dia 10, infelizmente, exatamente. Nossa. Então, foi uma coisa muito triste. Assim, eu ainda estou devastada, mas o que a gente percebe com isso? Que as pessoas estão adoecidas, cada um num grau que a gente não tem ideia. Então, quem assistiu a live dele no dia 9 não tinha ideia da angústia e do sofrimento que ele estava passando internamente. Junta isso com a minha história de vida, que é uma história que a gente vai abordar daqui a pouco. Isso, que é uma história bem impactante. Que traz essa necessidade de ter uma liderança mais presente, mais humanizada, mais consciente. A gente junta aí o relatório do Fórum Econômico Mundial, que fala das competências essenciais para o futuro, criatividade, iniciativa, liderança. E a gente percebe que a gente não está indo nesse caminho. A gente entrevistou aqui, hoje a gente está gravando o 115, né? Episódio 115, eu acho. 100 e alguma coisa. A Monique já confirma aqui. A gente está gravando isso. E em 4 anos, Léo, você me diz, você viu grandes movimentos acontecendo? Não. A gente não está vendo ainda. Então, se fala muito, uma coisa que se fala, mas se faz muito pouco. Então, eu entendi que era o momento de eu também destravar esse medo, né? E falar, não, vamos lançar então alguma coisa que forme um líder baseado em quê? Num tripé. Por que é uma tríade? Porque acham que o quadrado, ele é a forma mais fixa que tem, mas na verdade é um triângulo. Que tem mais uma que base ele tem mais, uma mais base sólida. mais sólida e você não ele vai... é mais estável, né? Estável do que o quadrado. Tá. Então, no que eu me baseei? Propósito, um líder de futuro que quer continuar gerenciando no futuro, que quer continuar liderando, influenciando, ele precisa ter propósito. Tá. Por que ele faz o que ele faz? O que move ele fazer aquilo ali? Propósito é o primeiro pilar. É o primeiro pilar. Tá. Então, são 3 pilares, né? Uma tríade, são 3 pilares. Então, propósito é o primeiro pilar. Ele tem que identificar, ele tem que olhar para ele. A gente não aprendeu, a gente só aprendeu a olhar para fora e julgar, mas a gente não olhou para dentro, a gente não tem essa formação de olhar para dentro. E, por que eu sinto isso aqui, hein? Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu venho para o podcast? Por que isso aqui faz sentido? O que eu quero construir? Isso aqui me move aonde? Então, o que eu fiz? Peguei essa parte do propósito e fiz uma masterclass, na verdade, super prática. Tá. Então, fala um pouquinho, conversa um pouquinho, traga uma base teórica, mas é prática. Tá. Porque não adianta a gente aprender alguma coisa, a gente ler alguma coisa, se não pôr em prática, não é aprendizado. Sim. Aprendizado só acontece quando você põe em prática. Por isso que, às vezes, você vai em treinamento, não colocou em prática no dia seguinte, esquece. Sim.
não vai levar, não vai aprender, não tem aprendizado. Tem aquela pirâmide da absorção do conhecimento, né? Então, assim, se você só... que eu esqueci o nome lá, é Maslow? Alguma coisa assim? Não, você está confundindo com Maslow. Tá, então já atrapalhei tudo. Mas é isso aí. Mas vocês entenderam, busca no Google pirâmide da absorção do conhecimento, você vai encontrar lá. Sim. E ela, quando você só ouve, você absorve 10, 20%. Isso mesmo. Se você escreve, se você ensina, se você põe na prática, você absorve 70%. Isso, né? Então, então assim, não é simplesmente um conteúdo 100% passivo. Não. Né? Não pode. É para trazer para sua realidade. Isso. Então, tem diversas atividades, diversas técnicas que ele olha para dentro dele e ele identifica o propósito, o que ele está fazendo ali, quais são os pontos dele. Então, a gente faz uma linha do tempo, os pontos fortes, junto com os valores dele. Então, puxa, pensa na sua vida profissional. Você que está aí, vou dar esse spoiler. Você que está aí, pensa na sua vida profissional. Então, tem uma linha do tempo. Marca para cima o que foi muito incrível, muito legal. Marca para baixo o que não foi tão incrível, tão legal. Vai marcando. Depois, pega isso aqui que está aqui em cima. Identifica padrões. Que padrões que a gente tem aqui em cima? O que você fez ali que te deixou tão excitado, tão contente, tão feliz? Identifica esses padrões. Junta um pouco com os seus valores, que é uma outra ferramenta. E aí você vai conseguir ali escrever um pouco. É claro que não é definitivo. Tá. É sempre transitório. Sim. É naquele momento, naquela empresa. Identifiquei que eu não tenho... Aí depois, o que eu faço? Só voltando aqui. Eu faço essa parte do propósito se identificar com o quê? Com o da empresa. Tá. Para poder mover junto. Então, quando você identifica o seu propósito individual e junta com o propósito da empresa, que precisa estar claro, liderança. E se não estiver alinhado? Então, aí que tá. Você já descobriu, você não tem que ficar lá. Tá. Isso eu coloco no treinamento. Pode ser que você descubra que não está alinhado, que não tem nada a ver com os seus valores, não tem nada a ver com essa empresa. Maravilhoso, descobriu. Você arruma um problema, mas também Sim. significa que para você poder alcançar bons resultados, para você ter uma vida profissionalmente saudável, plena, você vai precisar tomar uma decisão difícil, que é sair daqui para outra. Mas Léo, muita gente fala, nossa, como essa pessoa corajosa, largou o emprego e foi para outra. Isso não é coragem para mim, tá? Isso é irresponsabilidade. Acho que é um pouco de amor próprio também. Não. Porque quantas vezes a gente se permite ficar num ambiente, nem falando de ambiente tóxico, nada disso, mas no ambiente de você não estar feliz e a pessoa fica empurrando aquela situação com a barriga e não toma uma decisão. Sim. Né? E aquilo daqui a pouco você olha para trás, nossa, tem 10 anos que eu tô nessa empresa e eu não gosto. Isso. E que você passou 10 anos nessa empresa se você não gosta, então? Exatamente. Né? Eu tenho conta para pagar. Eu sei, mas assim, dá para você fazer uma mudança planejada, uma transição. Por isso que eu falei. Não é... Aí quando você olha alguém que você pensa, nossa... Não corre pro RH e pede as contas, né? Isso, gente. Não é assim, sabe? Não é do tipo, você tem que ter coragem, você tem que fazer o que você gosta. Gente, isso é papo de coach barato, porque assim... inclusive os boletos não esperam, né? Não, e Léo, tem muito sofrimento nessa nova geração. Por que eles escutaram dos pais, que somos nós, inclusive? Você tem que ser feliz no seu trabalho, você tem que ser feliz. E, gente, às vezes, na grande maioria do tempo do trabalho, não é felicidade que você tem. Eu tenho uma teoria um pouquinho diferente. Qual? Curiosa. Eu acho que, na minha opinião, tá? Eu acho que é o seguinte, que o trabalho não é o lugar para você ser feliz. Eu acho que o trabalho é um lugar que ele tem que ser agradável o suficiente para ele não ser ruim. Mas a sua felicidade, na minha opinião, não tem que estar no trabalho. Não. A sua felicidade ela tem que estar em vários lugares. Isso se soma numa vida mais harmoniosa. Sim. Que as coisas se complementam. E o que eu costumo dizer quando eu vou aconselhar algum jovem nesse sentido? Né? Às vezes sobrinho, às vezes alguém procura tal, e eu falo, olha, você tem que procurar uma profissão que você goste, que você se sinta bem, que esteja alinhado com o seu perfil, com as suas capacidades, com as suas habilidades, mas que também remunere bem. Porque não adianta você escolher uma coisa linda, maravilhosa, que não te paga bem, porque todo o resto vai estar ruim. Você pode estar amando. Eu amo ser professor de violão, porque eu amo tocar violão, mas você não ganha dinheiro para pagar para sustentar a casa. Todo o resto vai estar ruim. Você está feliz? Então, assim, na minha opinião, o trabalho ele vai prover recursos para você ser feliz de uma forma mais plena. Sim. Essa é a minha opinião. Então, você buscar uma profissão só porque ela vai te fazer feliz, na minha opinião, você está buscando errado. Sim.
O que acontece, Léo, é que você falou um monte de coisa aí, né? E aí eu fico com vontade de ficar fazendo pergunta, mas não. Não é sua vez. Se ponha no seu lugar. O que acontece também é que a gente confunde o que é felicidade, né? Sim. A felicidade, a gente às vezes acha que é quando a gente viaja de férias, vai pra Disney, vai pra não sei o quê. É quando não vejo a hora de ir pra praia. E aí mostra, né, o Instagram, Sim. aquela taça, a marguerita, sei lá o quê. Nossa, essa pessoa é feliz. A felicidade não é isso, né? A felicidade, ela é muito mais ordinária de acontecimentos ordinários da sua vida do que extraordinário. Sim. Né? Tem até a musiquinha do Tarzan, né? Que o extraordinário é demais. Eu esqueci agora como é que canta a musiquinha. Ninguém lembra, né? Não, mas você tem uma vida equilibrada, Sim. que é o ordinário. Tipo assim, eu trabalho, tenho minha casa, faço a compra do Dignidade, mês. né? Sobra um dinheirinho, às vezes sobra um dinheiro maior, dá pra fazer uma viagem, mas se não sobrar, o resto tá em dia. Eu não estou... Porque você passar necessidade é uma coisa ruim. Sim. Você viver nessa pressão, né? É uma coisa ruim. Né? Então, assim, por isso que eu digo, pensar só no trabalho que vai te realizar profissionalmente, na minha opinião, ela não se sustenta, porque sua vida não é só o trabalho. Sim, mas a gente precisa ter a consciência, Léo, de que a gente precisa ter um nível de satisfação mínima, de dignidade mínima dentro do trabalho. Com certeza. Então, quando você faz essa primeiro pilar, que é o propósito, que você pode identificar que você não tem nada a ver com o que você tá, ótimo, é outra pista, gente. E qual que é a pista? Puxa, eu preciso procurar algum lugar que faça sentido. Não que você vai ficar soltando fogos todo dia, porque não tem esse emprego, gente. Sim. Não tem esse emprego. Não. Então, qualquer emprego que se faça, qualquer um deles que seja mais incrível possível, tem treinamento atrás, tem coisa chata para fazer. É ou não é? Então, todos, pode ter certeza. Quem te falar, procure um trabalho que você goste, nunca mais você terá que trabalhar. É mentira. Isso não existe. Você vai ter que trabalhar e vai ter que fazer coisa chata. A chance maior é você odiar aquilo que você sempre amou. Como é, gente? Você ama tocar violão. Vamos pegar a ideia de tocar violão. Adoro tocar violão. Então eu preciso ganhar dinheiro com violão. O que eu vou fazer? Vou tocar em barzinho. Aí o que você vai ter no barzinho? O quê? Você pode ter gente gostando da sua música, mas pode ter gente não gostando da sua música. Você pode ter bêbado te enchendo o saco. Você pode ter um monte de coisa. Chega uma hora e fala assim, não aguento mais tocar violão porque é um inferno. Sendo que você poderia, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que é o Roberto Chiniachique. Ele é médico e tal, ele adora tocar guitarra. Isso. Ele formou uma banda. A carreira dele não é tocar guitarra. Ele toca com essa banda em barzinho. Mas ele toca quando ele quer, como ele quer, ele se realiza com isso. Uhum. Mas ele tem uma outra profissão que ele também gosta, entendeu? Que também faz bem pra ele, mas que viabiliza financeiramente algo que ele ama, mas que não dá dinheiro. E aí é hobby, né? Aí é hobby, já é exatamente. Outro lugar. Mas... Voltando, então. Voltando ao propósito. Então, o que você tem que perceber? Puxa, meu lugar não é aqui. Então, faça uma transição planejada. Né? Esse negócio de fazer, no pulo, na coisa. Você tem que ter coragem, você tem que... se você está infeliz, você tem que sair. Não, você tem mesmo. Mas faz planejado. Sim. Colchão financeiro. Quanto tempo mais ou menos? 6 meses. Eu preciso ter um dinheiro de 6 meses, preciso ter um dinheiro de 1 ano guardado para eu conseguir fazer isso. Se você não está no desespero para arrumar emprego, você consegue escolher melhor as oportunidades. Exatamente. Então, nesse pilar propósito, você consegue identificar o que você está fazendo ali na liderança, o que te colocou ali. Às vezes, o que te colocou ali não tem nada a ver com você. Você foi um bom técnico, virou um líder. Isso acontece na grande maioria das empresas. E aí jogam o líder ali, naquela função, não dão as ferramentas, na maioria dos lugares, porque sempre apagar incêndio. Não, pelo amor de Deus, tem que fazer. E também ajuda a levar esse primeiro pilar, a equipe junto com você. A equipe, ela tem que ser um esquadrão, sabe, Léo? A equipe, ela tem que ser nós aqui temos uma grande missão. Sim. É uma coisa meio assim, meio lúdica, mas gente. Nós temos uma missão e só a gente vai conseguir fazer essa missão. Então, e você faz parte dela. Aquele lá da outra departamento não faz parte, nós vamos fazer junto. Então, aquela galera, ela se une junto e o líder leva ela com ferramentas, com templates, a fazer uma reunião que move todo mundo junto. Qual que é o propósito dessa equipe? Por que a gente existe aqui? Se alguém chegar aqui hoje e perguntar, o que você faz aqui? Você sabe dizer? Para onde que a gente está indo? Você sabe dizer? Então, o líder faz essas perguntas dentro de uma reunião estruturada para poder
pôr todo mundo na mesma página, no mesmo lugar, e todo mundo remar para o mesmo lugar. Porque o que tem de gente num barquinho remando para um lado, remando para o outro nos departamentos, é brincadeira, né? Vivi, vou tentar trazer isso, porque quando a gente fala, tipo, da equipe tá super unida, num propósito, trabalhando junto e tal, eu penso muito em equipes que trabalham com um projeto específico. Que aí você consegue ter aquela empolgação de algo que você vai ter um começo, meio e fim, um resultado, né? Mas as empresas, muitas áreas, elas trabalham com rotinas. Sim. Rotinas completamente monótonas. Então, desde um departamento de contabilidade, ele pega a nota, lança a nota, faz balanço. É uma rotina. Sim. Ou você pega indo para uma indústria, é uma linha de produção. Todo dia, um aperta o parafuso, o outro tampa o negócio, o outro coloca na caixa, o outro passa aquela. É uma linha de produção. Como que você pode trazer esse contexto de uma equipe unida para um propósito, para um trabalho, para uma área, por exemplo, que você leva isso para um marketing, você leva isso para um comercial, você consegue, esse mês a gente precisa aumentar isso, você tem um objetivo, você tem um projeto, você tem uma meta. E para essas áreas que é puramente operacional ou assim, de uma rotina muito bem estabelecida, como que leva esse conceito? Vou te dar uma história que eu conto no treinamento, que é a história do Milton Afonso, é um fundador, um filântropo brasileiro. Ele pagou minha mensalidade por um bom tempo. Sério? Ele pagou, sei lá quantas milhares de faculdade. Minha por um tempo. Olha só. Milhares, assim, no Brasil de pessoas estudaram da Golden Cross, né? Da Golden Cross, fundador da Golden Cross. E aí a história que conta, né? Meu pai trabalhou na Golden Cross um tempo, então ele me contou. Eu acredito que é verdade. Se não for, é incrível e parabéns, né? Pra quem tá bom. Muito criativo quem inventou. Muito criativo, né? Não, muito mas criativo. Eu acredito ser verdade. Mas vamos imaginar que é verdade. Diz que Milton Afonso, em um dos hospitais da Golden Cross, estava passando pelo corredor e viu uma faxineira. E aí ele falou, oi, tudo bem? Cumprimentou. E falou, o que você faz? Ele tá vivo, ele tem mais de 100 anos. 100, 101. Ele tá vivo, acho que 100, 101 anos. Nossa. E aí, vamos chamar ele para vir aqui? Vamos. Seria problema? Isso é uma oportunidade de eu agradecer também. Né? Não, tô brincando. Aí o que aconteceu? Passou pelo corredor e aí viu a faxineira e falou, o que você faz aqui? Eu sou Dona Maria, não sei o que, eu limpo os corredores e os quartos. Ele falou, não, você não limpa os corredores e os quartos. Isso aqui é um hospital. Se a gente deixar se eu faltar uma semana, ninguém vai perceber. Se eu faltar um mês, ninguém vai perceber. Agora, se a senhora faltar, os pacientes correm risco de vida, porque se um ambiente hospitalar fica um ambiente sujo, fica inóspito, né? Até tem a ver com o nome, ele pode aumentar o nível de infecção, a gente pode perder creditação internacional, acreditação de convênio. Então, a sua importância aqui, Dona Maria, a senhora ajuda a contribuir com a saúde dos pacientes. A senhora ajuda a curar as pessoas. Você está entendendo? Como que um auxiliar... Isso mexe com a autoestima da pessoa, inclusive. Lógico! Eu sou tão importante quanto o médico, quanto a enfermeira. Então, o que o líder precisa fazer? Traduzir. Sim. Então, traduzir. Por que se faz isso? Por que você tem que lançar essa nota? Porque se você não lança nota ou não faz um documento X, a nossa empresa não vai poder faturar. Se ela não fatura, a gente não recebe. Se a gente não recebe, a gente não paga os funcionários. Sim. Se a gente não paga os funcionários, o que acontece? E sem contar os riscos, né? Tem riscos também, né? Risco de fiscalização, risco de multa, tem riscos. Então, é um trabalho que envolve uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Só que o que acontece hoje? Tem um negócio que chama bore out. Agora, bore out. Nossa, todo dia é um termo novo, né? Todo dia é um termo novo, né? A gente praticamente fala inglês só com os termos corporativos. Eu não dou conta. Que existem. Mas o que é que estão falando do bore out? Para mim faz muito sentido. São tarefas que não tem porquê. Por que eu faço isso? E que vamos combinar tem um monte. Trocentas. Mas o que está acontecendo? O que falta para mim? A gente está reclamando o tempo inteiro da geração Z. A gente está reclamando e falando que eles não querem saber, que eles não querem saber. Agora tem esse termo que é bore out, que é o quê? Tarefas chatas, que ninguém vê por que fazer. Então as pessoas não querem mais fazer. Sim. Então pedem a conta. A gente teve um índice super alto de pedidos de demissão. Acho que 38% das demissões do ano passado foram pedidos de demissão. Sim. Estão ligando esses pedidos de demissão a esse
fato de querer... Não sei Eles por têm uma quê. volatilidade Por que alta, eu tenho né? que pôr água aqui? Por quê? Né? Por quê? Porque senão eu vou ficar engasgando. Então, o que está faltando é o líder, a liderança, fazer o link da importância daquilo. Porque tem importância. Sim. Ou, às vezes, não tem. Sim. E o que está faltando também? A liderança olhar essa Fala, atividade... "Peraí, a gente criou uma burocracia aqui. Sim, que a gente criou para a gente mesmo. É. Então, às vezes, não tem porquê. Então, o que o líder tem que fazer? Ouvir. Ouvir, ser mais curioso. E aí eu falo no pilar produtividade, Tá. que é o terceiro pilar. O que o líder tem que fazer? Ele tem que questionar. Sim. Tem um livro que é o Greg McKeown, eu acho que ele é o nome dele, que ele falou no essencialismo. Cara, se você aceita tudo, quem está coordenando a sua agenda é o outro. Sim. Se você não tem certeza que é um sim com certeza aquela atividade, é um não com certeza. Ela faz parte do seu papel? Não tenho certeza, não é. Tá. Então, o que está faltando também é a liderança olhar, e aí o pilar produtividade ajuda isso, olhar as tarefas e falar assim, esse relatório aqui eu faço para quê mesmo? Quantas vezes o líder fala, vamos parar de fazer, vamos ver o que acontece? Não acontece nada. Mas dá pro líder ficar explicando tudo? Eu não sei se é tudo, Léo, mas o principal, a sua função aqui, o que você faz aqui? Para onde que a gente está indo? Tá. Porque às vezes você tá no... Tipo, precisa fazer. Sim. Mas por quê? Tal? Mas por quê? Parece que você tá Léo. lidando com uma criança de 7 anos. Faz e pronto. Não, Não é assim que faz funciona? e pronto. Não é assim que funciona. Tá. Era para nossa idade. A gente questionava, mas a Sim. gente fazia. Sim. A gente podia falar, mas isso aqui é importante? A gente falava, tá bom, saco. Né? Virava os olhos e fazia. Mas nem tudo é da competência da pessoa para ela entender. Mas dentro da atividade que ela executa, ela tem que entender por que ela está Faz fazendo sentido, aquilo. sim. A atividade que ela executa, e ela tem que entender que aquele pedacinho faz sentido com o todo. Sim. A nossa empresa quer crescer esse ano X%. Quantas vezes mais você tem que virar essa chave que você deu o exemplo? Puxa, se você virar 3 vezes mais por dia, a gente vai conseguir. Se a gente conseguir, aí vem outra coisa. Se a gente conseguir fazer essa missão junto, a gente vai dividir o quê? Lucro. Sim. A gente vai ter outro tipo de benefício, a gente vai ter alguma bonificação. Porque não adianta você querer, não, nós fazemos parte de uma equipe. Quando chega o PPR, é só liderança. Sim. Aí também você não vai engajar. Tá. Não Quer dizer, tem como. então, quando a gente fala desse propósito, né? Quer dizer, primeiro, né, ainda nesse pilar, daí a gente pode avançar para o próximo. Primeiro, ele fazer uma autoanálise dele, certo? Isso. Ele vai se entender no contexto que ele está, na empresa que ele está, como que ele está. Então, tem uma fase aí de autoanálise. E aí ele vai tentar levar isso para a sua equipe. Isso. Levar o propósito para a sua Isso. equipe. O nosso propósito aqui é esse aqui. Isso. E com esse propósito de uma forma que engaje Isso. a equipe dentro desse propósito. Sim. Então, quando a gente fala de propósito, a grosso modo, lógico que a Trígide, esse pilar não se resume a isso, né? Se você quiser saber mais, você vai contratar vai entrar no link. Vamos pôr o link. A gente vai colocar, vai estar lá no QR Code. Vai estar no QR E Code. no descritivo aqui também. Isso, vamos pôr em todos os lugares. E na rede social dela também. E vai estar Isso. piscando aqui na tela, Fábio se vira. Então, tô brincando. Aqui, ó. Gente, põe aí. Qual que é o site? Vai, só pra gente não se perder. Líderdefuturo.com.br. Líderdefuturo.com.br. Então, quem quiser já sabe onde está. Então, não vamos aprofundar mais. Quem quiser, pague. E a gente vai para a próxima E é um etapa. precinho ridículo, tá? É realmente porque é um lance de missão. É de verdade. E isso é muito legal. E eu quero fazer um ponto aqui. Que assim, não é só para você pensar em como isso pode ser bom para você. Mas pense como isso pode ser bom para a sua empresa. Né? Você como gestor de pessoa, você como microempresário. Pense o seguinte. Como que eu posso preparar e capacitar os meus líderes para eles estarem antenados a lidar com o futuro. E o futuro é agora, porque a gente fala tanto da geração Sim. Z, mas a geração Z já está com 25 anos. Sim. Entendeu? Então, assim, já estão no mercado de trabalho. Então, o futuro já é agora. E nós, a geração Y, Z, X, sei lá o quê. A gente é X. Né? A gente é X, né? Eu me considero um pezinho no Y aí, entendeu? Porque eu, né? Mas assim, de qualquer maneira, nós precisamos... E assim, por mais que a gente esperneie, e eu sou um dos que esperneiam bastante, por mais que a gente esperneie bastante, a realidade é essa. A gente precisa se preparar e precisa entender. Você não precisa concordar com tudo, mas precisa saber como agir, Sim. como extrair o melhor dessas pessoas. Porque eles vão ser líderes. O seu gerente daqui a 5 anos vai ser uma geração Z. É isso mesmo. Entendeu? Então você precisa já começar a trabalhar essas pessoas. Então,
entra no site, vê lá como que isso pode te ajudar, precinho básico, leva para sua empresa, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Próximo pilar? Adorei. Eu queria só fazer um ganchinho rápido, de propósito ainda. Tá. Por exemplo, o pessoal da Best, que vende coroa. Eles não vendem coroa. O que eles estão fazendo? O que você acha? O que você acha que eles estão fazendo? O que o pessoal da Best, né, costuma passar para o pessoal ali do comercial é o seguinte, que a coroa de flores, ela é um veículo de sentimento. E a gente pesa muito numa frase que a gente fala que é a última homenagem. E por ser a última, você não tem margem para erro. Quando eles entendem que o que eles estão vendendo não é um arranjo de flor para decorar, mas que isso é feito de uma forma assim muito incisiva, e isso está muito claro para eles. Porque são feitos 4 treinamentos por ano com a equipe. Entendeu? Não só treinamento comercial, mas de conscientização, de como lidar com o cliente. Muitos clientes entram em contato de uma forma muito emotiva, né? Estão ali emocionados, estão ali abalados, né? Então, eles precisam ter um treinamento para acolher, para resolver de uma forma muito rápida e eficiente. Sim. Porque você não tem margem para erro. E é tudo muito rápido. Sim. Não sei se você sabe, mas entre a ligação ou contato que é recebido ali pelo pessoal do comercial ali da Best, até a coroa de flores chegar no velório, em média, a gente está falando de 2 horas. Então, você tem que fazer isso muito rápido, muito eficiente, não tem margem para erro. Então, eles são treinados, e isso está muito vivo para eles, que o papel deles, assim, quem trabalha e já teve contato com pessoas que trabalham na área funerária, sabe que é visto de uma forma meio oportunista. Tipo, tá ganhando dinheiro com o sofrimento das pessoas. Aí eu te digo, Deus me livre, ninguém quer passar por isso. Sim. Mas imagina um cenário, você está viajando, uma pessoa muito próxima, um pai, uma mãe, uma pessoa faleceu, e você não vai conseguir chegar a tempo do velório. Você vai se sentir usada por alguém que está te provendo uma forma de você demonstrar seu sentimento, ou você vai se sentir agradecida por essa pessoa que está te provendo uma forma de expressar seu sentimento? Sim, com certeza. Né? Então, é essa leitura que é passada para eles. Né? Tipo, e isso, como você trouxe, isso faz com que eles se sintam bem vendendo algo que é triste, Sim. num momento que é extremamente doloroso, e que muitas pessoas enxergam como oportunista. E eles conseguiram fazer esse arranjo mental para entender o propósito e o valor daquilo que eles fazem. Então, isso faz muita diferença ali para eles. É bem legal mesmo. Mas não foram eles que fizeram esse arranjo mental? Não, foram vários treinamentos que foram dados e foi tudo muito bem planejado e, de fato, isso não é um discurso. Sim. Isso é a realidade. Tanto é que a rotatividade de vocês é absurdamente baixa. Bem baixa. E se você pensar numa área comercial que é muito telemarketing, é super baixa. Por quê, Léo? Propósito. Você falou tudo que eu falei do propósito, você me perguntou, mas numa coisa repetitiva, não sei o quê. Não, é que eu vou trazendo citações porque pode interessar para as pessoas em casa, né? Não, você está certo, mas você conseguiu traduzir isso para um serviço totalmente repetitivo. Ou seja, se em telemarketing... Repetitivo e cheio de preconceito. Exatamente, é o que você falou. Então, se em telemarketing você conseguiu fazer isso, em qualquer outra atividade é possível fazer. Só que precisa ter essa consciência e traduzir para eles que foi o que você conseguiu fazer. Legal. Pessoas. Próximo pilar. Pessoas. Aqui que o bicho pega, né? Essa tríade... Porque o planejamento funciona muito bem, mas quando chegou nas pessoas... Todo mundo achando que quando... cheguei na direção. Sim. Nossa, na liderança. Nossa, o que eu mais vou ter que fazer, o mais preocupante é o quê? Números. É não sei o que, é metas. Não é. Pessoas. É pessoas. Com certeza. Todo mundo fala... É onde está o problema, onde está a solução também. A solução. Perfeito, exatamente. Então, o que acontece? A gente falou de engajamento, né? O engajamento, ele só vem com a escuta. Com pertencimento. A gente falou muito aqui durante esses 4 anos de diversidade e inclusão, que a gente tentava trazer diversidade, mas a gente não incluía. Sim. Sabe por quê? A gente também não consegue ainda incluir nem a diversidade de pensamento, Léo. Não. Então, por mais que eu e você tenhamos 46 anos, a gente é da mesma época, vimos os mesmos desenhos, a gente tem uma diversidade de pensamento absurda. Sim. E a gente, nos escritórios, a gente não conseguiu fazer isso, não conseguiu abrir para a gente
ter pelo menos a diversidade de pensamento. Sim. Até hoje não tem. Então, dentro do pilar pessoas, e é claro que esse tem um treinamento, é um treinamento mais pocket, que você consegue colocar em prática rápido. Tá. Não tem a pretensão de resolver todos os problemas, Óbvio. mas a gente começa falando por que pessoas, então por que é importante você saber por que elas estão no centro de tudo. Sim. Eu não acho que a pessoa é o centro do mundo, mas acho que é o centro da empresa. Sim. Então, por que pessoas? Aí a gente traz estatísticas, a importância de você ter pessoas engajadas, mesmo na época de inteligência artificial tão absurdamente avassaladora. Depois a gente fala de segurança psicológica, que é o quê? É a liberdade da pessoa falar. Sim. Sem medo. Sim. Sem medo de represálias. E de acordo com Amy Edmondson, que é o nome dela, que cunhou esse termo, tudo, ela fala que o líder ele tem que parar de achar que ele tem que apontar os caminhos e trabalhar como um cientista. Sim. Que é o cara que, vamos testar, vamos ver, mas por quê? Fica curioso com as hipóteses. Tá. Quando tem um fracasso, fala, o que a gente descobriu? A gente descobriu que por esse caminho não dá, vamos pelo outro. Então, o líder ele tem que sair um pouquinho desse papel de achar que tem que mandar, direcionar tudo. Não, nós vamos por aqui, nós vamos por aqui. E começar a virar um cientista daquela equipe. Tá. E aí, a gente passa por segurança psicológica. A gente tem um autodiagnóstico que ele precisa se perguntar, as pessoas me trazem mais solução ou problemas? Tá. As pessoas me procuraram... Quando foi a última vez que as pessoas me procuraram com uma ideia nova? Então, é uma das perguntas que tem no autodiagnóstico do líder que ele faz para identificar se ele provê um ambiente de segurança psicológica. Tá. Que é onde as pessoas se sentem livres para falar, olha, Tá. mas se a gente fizesse isso? Tá. Onde as pessoas se sentem livres também para errar. Tá. Posso, só pra gente... Sim, e depois eu quero falar do erro. Nessa questão das pessoas trazerem sugestões. Você falou isso aqui e vou trazer uma situação prática para você me ajudar. Como que a empresa poderia ter resolvido essa situação? Mas aí é consultoria, né? Aí já é outra coisa que a gente posso fazer vai ter que emitir uma notinha depois. A nota vem depois. Não, mas assim, não aconteceu comigo. Tá bom. É com um amigo seu, Não, na verdade é o seguinte, vizinho. eu entrevistei uma pessoa que estava procurando para trabalhar na época lá na área do marketing. E essa pessoa, eu vi no currículo dela que ela só colocava o mês e o ano. Colocava só o ano. Só colocava o ano de que ela tinha trabalhado em alguma empresa. Aí eu vi que tinha lá, numa empresa, tipo assim, ela entrou na empresa X, uma empresa muito grande aqui no Brasil, bem grande mesmo, gigante. Entrou na área do marketing nessa empresa, estava lá em 2021 e saiu em 2022. Tá. Aí eu perguntei, em que mês que você entrou em 2021 e em que mês que você saiu em Dezembro, 2022? janeiro. Ela entrou no final de novembro de 21 e saiu em fevereiro de 22. Não ficou 4 meses na empresa. Tá. Daí eu falei, o que aconteceu lá que você saiu? Você foi demitida? Você pediu as contas? Eu falei, não, eu pedi as contas, eu pedi para sair. Eu falei, mas o que aconteceu? Em 4 meses, uma empresa desse tamanho, né? Assim, foi o primeiro emprego dela na área de marketing. Primeiro emprego. Ela entrou lá como júnior, alguma coisa assim, não era nem estagiária, entrou com cargo, né, de entrada na área do marketing, mas assim, já começou numa empresa muito grande, primeiro emprego. Falei, poxa, que legal. Daí ela falou assim, porque é o seguinte, ela entrou em novembro e ela saiu em fevereiro. Tá. Porque é o seguinte, eu entrei lá e eu percebi que tinha muitas coisas que eu gostaria de trazer ideias, trazer sugestões. E eu queria falar com o diretor e não deixavam eu ter acesso ao diretor. E eu falei, eu não quero trabalhar numa empresa onde eu não consiga falar com o diretor e levar minhas ideias para o diretor. Entendi. E ela pediu as contas. Então, assim, eu tenho N observações sobre esse cenário. E, por óbvio, eu não contratei essa pessoa. Mas, assim, qual a sua opinião, ainda dentro desse assunto, né? Mas qual a sua opinião? E como você acha que a empresa poderia ter lidado com essa pessoa? Que talvez ela levou esse questionamento também para o seu líder imediato. Falou, estou pedindo as contas por conta disso e disso. Como que ele poderia ter conduzido essa situação? Porque acho que está bem alinhado com o que a gente está falando aqui. Sim, é um sim. exemplo prático. Te coloquei numa cilada ou não? Não, eu acho que... não tem... Eu acho, Léo, que assim, quando a gente fala de pessoas, não tem uma resposta certa, padrão e mágica, né? Eu acho que são tentativas e erros. Por isso que a gente fala, de novo, do cientista, né? São tentativas. O que eu faria? Se ela levou para essa liderança,
Primeiro que eu acho que todo mundo fala, aqui a gente tem a política de portas abertas. E muitas vezes fala isso lá no LinkedIn, quando chega lá não é. Então, isso eu acho que é um ponto. Se é portas abertas, é portas abertas. Outra coisa, gostando ou não, gente, as empresas são feitas de hierarquia. Sim. Você gostando ou não. Você achando que é demodê, old school ou não, são ainda feitas de hierarquia, que não é ruim. Desde que essa cultura seja uma cultura aberta e tarará, né? Senão pode complicar. Vai ter horizontalizado? Vai. Tem empresas que tem, funciona bem. Tem empresas que hierarquizada também funciona bem. Então, o problema não é esse. O problema eu acho que é a falta do diálogo. Sim. É a falta dela chegar e falar, olha, eu queria trazer umas ideias. E o líder falar, poxa, vamos ouvir. Vamos ouvir. Né? Vamos dar uma filtradinha aqui antes? O líder falar, antes da gente levar isso para a diretoria, vamos discutir entre a gente aqui para ver. Porque eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu era bem novo, tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar muito antes disso, mas eu tinha 16 anos trabalhando numa indústria. E eu trabalhava de peãozão na indústria. Roupa suja, era uma indústria de sucos e tal, então tinha roupa branca, mas toda suja de suco, galocha, gorrinho, peão de fábrica. E eu tinha 16 anos e eu discordava de algumas coisas que eu achava que na estratégia de marketing ali não estava legal. Entendeu? Eu, no alto dos meus 16 anos, achava que tinha umas coisas que eu achava que não estava legal. Sim. Eu fui até a secretária do diretor de marketing da empresa. Uma empresa na época, tinha 670 funcionários. Cheguei lá para a secretária e falei, eu queria falar com o diretor. Dela falou, tá, vamos ver se eu consigo um horário com ele, tal, não tem problema, tal. Aí ela pediu, ele falou, tá bom, fala para ele vir aqui. Fui na sala dele, com licença, tal, pois não, entrei lá, eu todo, né, peãozão de fábrica. Ele falou, não, senta aqui e tal. E ele me ouviu. Ele tinha um histórico de ser uma pessoa extremamente fechada, extremamente top-down, extremamente top-down, assim, até de uma certa maneira arrogante, bruta, todo mundo tinha muito medo dele. E eu falei, olá, né, meio sem noção, fui. Ele me ouviu, ele ouviu todas as minhas sugestões e ele me explicou por que as minhas sugestões não faziam sentido. Claro, é isso. Entendeu? Eu, assim, eu fiquei muito surpreso, de verdade. E, assim, é uma lição que eu levo pra minha vida, porque eu tinha uma imagem dele, assim, totalmente errada. E ele, de fato, tinha posturas, assim, que ele, acho que ele, né, oscilava. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu achei muito interessante a forma como ele abordou, eu também tenho consciência que não dá para um diretor fazer isso o tempo todo. Sim. Né? Então, assim, legal que ele teve essa postura, para mim foi uma lição. Mas eu também falei, poxa, depois que você começa a falar, caramba, né? Eu levei umas propostas, umas ideias muito até infantis, porque tinha 16 anos, né? Mas ele me ouviu e me disse, tipo, vou dar mais uma lapidada antes de levar as coisas para frente, porque eu preciso estar mais capacitado, eu preciso ter mais experiência, sim, eu preciso ter mais bagagem para poder levar determinados questionamentos para determinados níveis. Sim. Né? Então, assim, por isso que eu acho, como você está falando, quer dizer, discutir isso ali com o líder imediato, sim, antes de levar para frente, seria um sim, caminho. Sim. Né? Eu acho que depende muito da cultura da empresa. Se é uma cultura que fala, nossa, o diretor fala, deixa claro, minha porta está aberta, eu quero escutar vocês. A gente pode até trazer o caso do chefe... Não é chefe fantasma, não é chefe fantasma, chefe secreto do Fantástico, chefe alguma coisa. Sim. Que a diretoria descia para o chão de fábrica, você lembra disso? Sim. E aí, o que acontecia? Dali, ele tirava as melhores soluções. Sim. Então, quando a gente fala, não dá para o diretor fazer isso o tempo inteiro. Cara, quando a gente assume a liderança, normalmente a gente quer falar mais, mas sim, é quando a gente tem que escutar mais. Sim, verdade. Então, esse é o ponto principal. E, claro, vai depender da cultura da empresa. Se é uma cultura, vem aqui que eu quero te ouvir, que é importante o que você tem para me falar, mesmo que seja esdrúxulo, mesmo que você fale, olha, a segurança psicológica não é te ouvir fazer o que você está falando. Sim. A segurança psicológica é a certeza que você pode ir lá falar, sim, mesmo que o chefe fale, olha, mas se a gente fizer isso aqui, você não acha que pode acontecer isso? Ah, pode, é mesmo, nossa, nada a ver. E tá tudo bem. Sim. Então, mas, continue me dando ideias, porque eu gostei. Legal. Então, é esse estímulo que a liderança precisa fazer. E dos erros? Que você ia falar você aprende. Oi? Você ia falar dos erros. Ah, dos erros. Quando a gente fala de incentivo, o erro, ele faz parte do processo, não é problema de caráter, porque às vezes fala, meu Deus, eu errei, nunca mais vou fazer nada. Então, o que acontece? O medo, a gente já falou aqui, quando a gente tem medo, a nossa área do cérebro,
que é responsável por criatividade, inovação, ela fica como se fosse sem fluxo de sangue, assim, porque a gente joga tudo pro medo, que é o cérebro reptiliano, que é o tipo luto-fuga. E a gente tem vivido, por isso que tá todo mundo exausto no luto-fuga. Então, olha, o que aconteceu nesse relatório? Não, foi porque não sei o que, não sei o que. Então, rapidamente, você tem que ou lutar, ou fugir, ou paralisar. E não, né? Então, a gente precisa tirar as pessoas desse modo. A gente precisa tirar as pessoas desse modo da defensiva. E isso está acabando, exaurindo. Porque você imagina que a gente ficar em alerta o tempo inteiro, o tanto de energia que se consome no fim do dia. E você não pensa direito. Não, você não pensa. Porque a área da irrigação do pensamento, ela está aqui. Quando isso acontece... A gente tira toda essa... Não é tira toda, obviamente, né? Mas diminui o fluxo de sangue nesses lugares que é responsável por criatividade, por inovação. Aí você, quero uma empresa que inova. A primeira vez que a pessoa levanta a mão, que a gente já tem um histórico, que levantar a mão, a gente vai passar vergonha? Sim. O que acontecia, Leonardo, na escola, quando a gente levantava a mão? Ai, que burro! Não entendeu! Como é que você vai fazer isso no serviço, gente? Então, a liderança, quando assumir hoje, ela precisa saber... Essa pessoa levantou a mão na escola uma vez e chamaram ela de burra. Então, eu preciso fazer o quê? Preciso incentivar ela a falar. Então, numa reunião, fala, puxa, eu gosto muito de ouvir o que você tem para falar. O que você acha dessa ideia? Aí a pessoa, nossa, se sente no direito de falar. Então, a gente tem que lembrar os direitos. Às vezes, líderes, a gente está falando só sobre os deveres das pessoas, mas elas também têm direito de falar. A gente tem que propiciar esse lugar para elas. E aí a gente fala. E acho que assim, se todo mundo aceita de uma forma, porque a gente veio de uma... A gente e os nossos pais, principalmente, viemos de uma educação muito hierarquizada, quase militar, né? Então, as empresas surgiram de uma forma meio que espelhando o modelo militar. Sim, o nome companhia vem do modelo militar. Então, exatamente. Então, assim, elas vieram inspiradas do modelo militar, aquela coisa de muita hierarquia, que manda e obedece sem discutir. Isso. Né? Então, estamos aqui tipo, quase que numa guerra. É isso mesmo, né? Mas tem esse palavreado dentro das empresas, você pode perceber. E você não tinha... Um general não pede desculpa. Um general não assume erro. Né? Ele pode até assumir a responsabilidade, né? Tipo assim, a responsabilidade foi minha, tal, mas ele não pede desculpa, né? Tipo, pessoal, vocês que morreram aí, desculpa, né? Foi uma decisão minha invadir aquele espaço. Ele não vai fazer isso, né? Então, assim, eu acho que quando você cria um ambiente onde tantos colaboradores como as lideranças, elas entendem que você demonstrar algum tipo de vulnerabilidade, de não saber tudo, de saber que pode errar. O erro é uma coisa tratada de uma forma natural, tanto pelo erro dos colaboradores como o erro das lideranças. Quer dizer, tudo isso é uma forma muito discutir. Falar, gente, olha, a gente discutiu aqui, eu tomei, na cargo de liderança, eu tomei a decisão dele escolher este caminho. E no final das contas, esse caminho não se mostrou melhor. Então, vamos discutir outra opção aqui, vamos ver o que pode ser melhor, tal. Vamos tentar resolver isso, estamos juntos, tal, vamos tentar melhorar o que tem que acontecer. Né, o que aconteceu, mas, tipo, ao invés de ele também entrar, o líder também entrar nesse modo réptil aí, de tentar ficar se justificando. Sim. E é isso que acontece, Léo, porque quando... Porque ele não pode mostrar que ele errou. Não pode. Então, foi o mercado, foi não sei quem, foi o outro cara que não lançou. Ele vai ficar se justificando. Ou ainda joga a culpa pra alguém. Você que deu a ideia. É pior ainda, né? Porque o cara quase nunca dá uma sugestão. O dia que ele dá uma sugestão e ele adota e não deu certo, fala, foi a ideia dele aqui, ó. Acabou. Nunca mais. Nunca de mais. lugar nenhum. Nunca Aí você mais. quer uma equipe que inova, criativa, porque o mercado... Gente, o mercado tá atropelando. Cada dia uma IA nova que você fala, nossa, meu Deus, como assim? Parece que toda hora você está desatualizado, então você tem que estar correndo e tudo. E aí a liderança está achando que sabe tudo. Não sabe, ninguém sabe. Então, o que sabe? É a soma do todo. E essa coisa do líder ser vulnerável, né, Léo? Dele falar, gente, uma vez eu cometi um erro. Cara, você não tem ideia do poder que é isso. Olha, gente, uma vez eu cometi um erro em relação a isso. Aqui aconteceu isso. O que vocês fariam? E você começa a trazer a equipe para você. Cara, você é o grande mentor disso, é o cara que... você faz isso aqui, né? Ó. Isso. Você se aproxima, tipo, não estou aqui, vocês aqui. Estamos juntos. Né? Eu tenho um cargo de tomadas de decisão, porque no final alguém tem que decidir algumas coisas. Não dá pra gente ficar votando tudo. Né? Então, assim, alguém tem que tomar algumas decisões. Mas isso não faz
de mim alguém extremamente, tipo, invulnerável ou, tipo, que não pode cometer nenhum tipo de erro. Quer dizer, eu sou como vocês nesse sentido, né? Posso ter, talvez, eventualmente, uma visão diferenciada, uma capacitação diferente, ok, e tal, que isso é inerente à minha função. Isso. Mas isso não me torna melhor do que Não, vocês no quesito fragilidade, no quesito posso errar. Isso. Né? E isso tem que ser muito trabalhado, né, Léo? Porque quando o nosso histórico, né, quando alguém assume uma liderança, ganha uma mesa maior, Sim. uma sala fechada, um negócio, às vezes uma secretária, hoje menos comum, mas aí o ego vai. Aí você tem o vaga própria no estacionamento, o ego, né? Ganhei um carro, não sei, o ego, né? Agora tem uma secretária, o ego, né? Tem um bônus de não sei, o ego aqui, né? E aí, né, só voltando ali para os valores, quando a gente fala de valores, às vezes a gente fica ludibriado com tudo isso, mas quando a gente fala de valores, do que é importante para você, porque valores é o que é importante de verdade para você, tá? Por trás de tudo isso aí, o que é importante de verdade para você. Quando a gente vai contra isso, quando a gente bate de frente, isso causa muita exaustão, porque o tempo inteiro você tem que falar, não, eu vou fazer isso aqui, mas é porque... E aí você tem que ficar se autoconsolando, se autoconvencendo, então você tem um desgaste, uma exaustão também muito grande. Então, isso, carro, às vezes aqui na nossa cultura capitalista, né, ao extremo, que parece que tem mais é o que é melhor. A gente liga muito o sucesso ao que você tem e não ao que você é, né? E é muito duro isso, sabe, Léo? Às vezes, durante esse período que eu estou empreendendo, teve momentos que eu ganhei muito dinheiro, teve momentos que eu ganhei pouco dinheiro. E quando você ganha muito pouco dinheiro, às vezes você fala, nossa, acho que mexe eu com a não autoestima, estou prestando, hein? Acho que eu não estou... Ou seja, o que você produz é o que você é. E aí eu comecei a perceber isso, sabe? Eu falei, gente, como assim? Então, se eu produzo, se eu ganho bastante, eu sou ótima, eu sou maravilhosa, autoestima. Se eu ganho pouco, eu já não sou. Que coisa triste, né? E a gente assim, faz isso. A gente não conhece o bastidor. Então, às vezes, aquela pessoa que tá com um carro maravilhoso, um terno maravilhoso, um relógio maravilhoso, ela tá toda endividada para poder ter essa imagem. 80% da população brasileira tá endividada, mas assim, a pessoa né? se endivida para fazer uma imagem, porque ela vive de imagem. Né? E o pior de tudo, a imagem ela é importante, então ela convence. Então, você vai contratar um advogado. Você pega um advogado, você não sabe, você como leigo, como eu, não sabe avaliar quão competente é aquele advogado. Você não sabe avaliar a competência, você vai avaliar aquilo que você consegue ver. Exatamente. O que você consegue ver? Ele tem um carrão, um relógio bom, um terno, mora não sei onde e tal. Logo, se ele tem tudo isso daí, ele ganha muito dinheiro. Se ele ganha muito dinheiro, ele deve ganhar muitas causas e ter clientes importantes. Logo, concluo que ele é bom. Só que esse é um julgamento errado. Mas é o que a gente consegue avaliar. Isso. Então, não à toa que todo tipo de golpista e pilantra gosta de fazer aquela coisa meio pavão, aquela coisa de se aparecer, porque convence. Né? Então, como que você consegue passar por isso? É difícil, né? Você conseguir avaliar a essência da pessoa. É muito difícil. É um julgamento e imagem conta, não tem como. Imagem é importante. Sim. Né? Mas tem que ter conteúdo, então tem que ter um pouco de cuidado nessa avaliação, né? Sim. Mas quando a gente trazendo para a parte dos valores, então o chefe às vezes acha que vai ganhar tudo isso e vai ser feliz, mas ele só vai ser pleno, né? Que não é feliz pico, né? Eu gosto sempre de falar, né? Não, porque isso acontece raras vezes, né? E depois a gente volta ali para o platô. O que acontece? Ele só vai ser isso se ele estiver caminhando de acordo com os valores dele. Não adianta. Então, você pode estar aí hoje e você fala, nossa, eu tenho tudo isso. Mas, cara, eu queria estar fazendo isso. Eu queria estar desenvolvendo pessoas. E aonde eu estou, eu não estou desenvolvendo pessoas. Não, você pode ter o carro, você pode ter a mesa, pode ter tudo. Ao longo prazo, você vai estar exausto, porque você está indo contra a tua essência, o que você é. Entendi. Quer dizer, então a gente falou do primeiro pilar, que a gente está falando do propósito. Ele se autoconhece, ele avalia onde ele está. E leva a equipe junto. Ele vai, quando a gente fala de pessoas, ele vai... Imagino que desde lá da seleção,
ele vai escolher o perfil das pessoas com que ele quer ter na equipe dele, pessoas que estejam alinhadas com aquele propósito, que estejam alinhadas com o estilo dele, que é esse estilo mais aberto, pessoas que estejam ali, tipo, que ele consiga avaliar na seleção, que estão alinhadas tanto com o propósito da empresa, como com o propósito da equipe dele, o que ele quer como equipe, pessoas que ele quer ter na gestão dele. Vai trabalhar essa equipe para que tenha um ambiente saudável, Isso. de segurança psicológica, para ser um ambiente mais colaborativo, mais aberto, sem julgamentos, nesse Sim. sentido de, tipo, ficar distribuindo culpa, né? Sim. E lembrando depois... que também é lei, né, Léo? Sim, Agora. da você, NR1, né? Isso. Então, Sim. agora, além de você... para você, porque a gente está falando em você ter uma liderança de performance, uma liderança de Sim. sucesso, uma liderança de futuro. Mas agora também é lei você manter um ambiente livre de pressão exagerada, de excesso de trabalho, de todo tipo de assédio. Sim. Então, você também é responsável por isso. Sim. Aí a liderança, meu Deus, mais uma coisa, você é vigiado agora o tempo inteiro, qualquer coisa, vão me falar Sim. de mim. Então, eu gosto de falar que a NR1, ela nasce também para te proteger. Tá. Porque a gente também sabe que você também passa por isso, Sim. né? A gente sabe Sim. tanto de que às vezes o líder é um guarda-chuva, apanha, e aí ele tenta segurar Sim. ali um pouco para passar para a gestão. Então, também é para ele. Por quê? Porque ele também é um ser humano Sim. que precisa cuidar da Sim. saúde mental, que precisa Sim. ter um ambiente saudável para que ele floresça, né? Para que ele cresça. Eu falo, cara, a gente vai às vezes comprar um colchão, a gente escolhe tanto, deita um, deita outro, Sim. porque a gente passa um terço da vida falando, não, esse eu não quero. Ou então começou a ficar meio... 7 anos, gente. 7 anos o colchão fala, não, acabou. Não. 7 anos, troca colchão. E aí, às vezes, a gente fica tanto tempo, não escolhe, deita no Sim. primeiro, fica, aquele colchonetezinho lá no chão. E não é assim, é um terço da vida. Então, a gente precisa saber que faz parte da nossa vida e a gente precisa ter mais cuidado com isso. Legal. E aí, depois, o terceiro e último pilar do líder do futuro? Produtividade. Vamos ao que interessa ao dono. Não é só o dono. Não, porque Não na é só o verdade, dono. não, todo mundo. Mas o que acontece? Cara, se os outros estiverem alinhadinhos, isso Sim. é consequência. Sim. Então, se você tem um ambiente saudável, que as pessoas podem inovar, produtividade é consequência. Sim. Então, ela não é fazer mais, é fazer melhor. Aham. Não é fazer mais, é fazer com foco. Uhum. É fazer com foco no que vai responder o resultado que a empresa quer. Então, Sim. às vezes, como a gente falou lá no começo, você está fazendo 1 trilhão de relatório, você gasta, sei lá, 3 dias fazendo um relatório, Sim. com uma reunião de diretoria, para você contar. A gente está com esse quadro de funcionários, tá? O que muda, né? Toda semana. Subiu 1, subiu 2. Esse aqui é o quadro. Temos tantas, não sei o quê, tantas mulheres, não sei o quê. Tá bom, vamos tomar uma decisão aqui? Vamos aumentar a mulher? Então, tá bom. Sim. Então, daqui 3 meses a gente vê. Porque da semana que vem não vai ter diferença, gente. Sim. E tá toda semana apresentando aquele quadro gigante de isso ou daquilo, ou de números que às vezes não fazem. E você tá trabalhando para você e não para o seu cliente. E nesse sentido, a produtividade é um ponto onde eu acho que a geração Z é muito útil. É verdade. Porque ele vai te ajudar a otimizar os processos. Isso. Então ele fala assim, por que isso aqui é importante? Isso não é importante. Por que eu faço isso aqui? É verdade, isso aqui não precisa fazer. Isso. Olha, tem coisa que dá para fazer com IA. Você vai ficar Perfeito. usando IA ao invés de fazer seu serviço? Não. A IA está me dando produtividade. Isso. Então, assim, você tem pessoas muito antenadas com tecnologias, pessoas que estão questionando os processos, questionando as burocracias. Se você conseguir enxugar isso e entregar a mesma coisa ou mais, você ganhou produtividade. Não, mas é mais assim, absurdamente mais, né, Sim. Léo? Absurdamente mais, assim. Mas, mais uma vez, a questão é o ego. Por quê? Eu quero ter gestão sobre tudo isso, eu quero ter controle sobre tudo isso, eu quero olhar tudo isso. E, na verdade, você precisa dar um pouco de liberdade para as pessoas também fazerem o como. O que você tem que fazer como líder? O porquê. Por que a gente precisa produzir isso? Por quê? Então, o Simon Sinek, que é um cara bombado de RH, acho que do Reino Unido, de gestão de pessoas, de lideranças, ele fala, comece pelo porquê. Qualquer liderança, comece pelo porquê que você faz isso. Sim. O como a pessoa se engaja. Então, quando a gente fala de engajamento, todo mundo, great place to work. Gente, isso só mede se o lugar é bom. Não Sim. mede se a pessoa está engajada e produzindo. Sim. Só mede se é bom, se tem ar-condicionado, boas cadeiras, se tem comunicação, se não sei o quê. Mas se a pessoa está engajada, não mede. Então, você quer que meça engajamento, você quer engajamento, você vai conseguir se as pessoas estiverem envolvidas com o porquê se faz aquilo. Né? Por que as pessoas vendem coroas? Sim.
Né? Por que ela limpa o chão? Sim. Então, quando as pessoas estão envolvidas com isso, elas conseguem produzir mais. Sim. Mas tem que estar com foco no cliente. Você tem que olhar para a sua produção e falar assim, o que de tudo isso aqui é do cliente? É para o cliente. Para isso que você existe, para o Sim. cliente. Nossa, esse relatório aqui é só para quê? Questiona. Né? Ah, mas sempre foi assim. Aí vem o lance do ego. Ah, sempre foi assim. Eu que fiz esse relatório. Meu Deus, Sim. esse relatório é maravilhoso. Nossa, é tudo automatizado. Desapega, né? Então, é isso. Porque como é que um moleque de 20 anos vem e me traz uma solução muito melhor do que a minha que eu criei Então. com tanto amor? Com tanto... Mas aí tem um questionamento pra gente pensar. Não é filho, né? Um questionamento que acho que o líder do líder, e acho que ele tem que pensar. Imagina que o seu subordinado, que também é líder, ele chega para você e fala o seguinte, olha, eu tive tal ideia, tal, e eu implementei isso daqui, papapá. Ou ele chega para você e fala o seguinte, olha, recebi da minha equipe determinadas sugestões. Fulano de tal, e acho que é importante nominar. Total. Fulano de tal trouxe tal demanda. Fulano de tal trouxe tal demanda. Fulano de tal trouxe tal demanda. Discutimos isso daqui e eu achei por bem te trazer isso, porque eu acho que essas sugestões, da forma como a gente formatou, vai ser muito importante para a empresa e vai dar esses resultados. Você, como líder do líder, você vê mais valor naquele cara que fala, eu pensei, eu decidi e eu acho, ou aquele que faz esse discurso que eu fiz? Sem dúvida. Então, é algo que a gente precisa virar uma chavinha, porque assim, você mostrar que a sua equipe é competente, está mostrando que você é competente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Se você mostra que você valoriza as pessoas da sua equipe, dando nome para quem deu as sugestões, isso não vai te fazer... Te diminuir. Não, vai mostrar que você é um Isso. cara que está antenado, que se dá espaço para as pessoas, que você Isso. valoriza as pessoas. Isso. Então, assim, é uma chavinha que tem que Sim. virar na cabeça das Sim. pessoas, que ela acha que, tipo, fulano trouxe a ideia, ele vai lá e dá uma maquiada, entendeu? Para ele levar para frente como sendo ideia dele. Sim, sim. Entendeu? Tipo, lá não vai pegar bem, filhão. Entendeu? Você acha que vai pegar bem? Não vai pegar bem. Entendeu? As pessoas vão perceber que você tá pegando ideia dos outros. E é insustentável, Léo, né? É Isso- insustentável. É porque a hora que você confrontar essa pessoa, ela vai ver que, tipo, no final das contas, muitas vezes essas pessoas, elas não têm conteúdo. Entendeu? Porque elas já estão acostumadas. Agora, o cara que ele é seguro de que ele, digamos, que ele é Isso. competente, que ele é bom, ele tá seguro disso, Isso. ele não tem problema nenhum em dar créditos. E é um exercício, né, Léo? Porque a gente vem de um lugar onde... ele vai puxar meu tapete. Porque se ele vai aparecer mais que eu. E se ele aparecer mais que eu vou perder meu emprego. Na verdade, eu postei outro dia no LinkedIn, né? Que é o brilho da equipe que faz você brilhar. Não é você que tem que ficar lá no Pois palco. Cara, bota a é. equipe no palco. O brilho deles, o holofote deles Não, vai e outra, respingar em você. como que os seus colaboradores veem quando você, tipo, num evento, sei lá, num congresso da empresa, qualquer coisa, uma convenção da empresa, ou numa reunião, que tal, eles sabem que você chegou lá e deu os créditos certinho. Falou, olha, tô trazendo aqui esse projeto, foi ideia da Jéssica lá, da minha equipe e tal, junto com o Carlos, que trouxeram isso aqui, a gente deu uma acertada e tal, e tô trazendo aqui para vocês. Como que esses colaboradores se sentem? Muito mais valorizados. Totalmente. Como que os colaboradores das outras equipes, cujo líder não tem essa prática, Exatamente. falam assim, eu quero trabalhar com esse cara. Exatamente. Você vai perder Exatamente. emprego? Você não vai vira perder emprego, filhão. referência. Você não vai perder emprego. Exatamente. Porque as pessoas vão querer trabalhar para você. Isso, produzir Nem todo pra mundo você. quer ser líder. É isso aí. Entende? Nem todo mundo quer ser É líder. isso. Porque ser líder, às vezes, é chato pra caramba. Então, assim, eu quero fazer meu trabalho, quero ser reconhecido pelo que eu faço, e quero ter um chefe, um líder, que um dia que eu der uma sugestão, ele cita o meu nome. Eu tô feliz assim. Um monte de gente pensa assim, a maioria pensa assim. Né? Então, assim, é uma mentalidade pequena achar que essa pessoa vai roubar seu lugar. Né? E outra, quando você vira referência, você vai virar referência na sua empresa e no mercado. A gente está num momento, gente, hiperconectado. Todo mundo se fala. Então, assim,
se você tá brilhando lá e não te reconhecerem ou acontecer Sim. alguma coisa, você vai brilhar em outro lugar. Alguém Sim. já tá te olhando. Fica Sim. em paz, sabe? Porque se a empresa não reconhece esse Sim. modelo de gestão, tem empresas que vão reconhecer. Mas tem muita. E os seus colaboradores vão te indicar para ela. Vão te indicar. E quando você for para lá, eles vão querer evoluir. Quando tiver uma vaga, me leva. Então, assim, é isso. Não perde. É isso. E é isso, Léo. Porque depois, assim, esse é um treinamento, né? Que eu tô terminando aí de lançar. Em breve, já tá lançado. Já tá lançado. Estamos gravando em breve. Estamos publicando lançado. Mas depois dele tem uma mentoria mais específica, que aí aprofunda muito mais, né? Porque a gestão de pessoas, ela vai mudar. O que trouxe a gente até aqui não nos leva mais. Então, você que é líder, quer continuar líder, você precisa se atualizar. E precisa entender que mudou, o mundo mudou. Então, a gente tem aqui, Vivi, a gente está falando dessa tríade, né? Que a gente está se aprofundando muito dela. Porque eu achei muito legal esse trabalho que você fez. Você mandou um spoiler para mim, então eu achei muito legal. Eu acho que vem muito ao encontro de tudo aquilo que a gente tem ouvido aqui no podcast. Das demandas que as pessoas trazem. Então, a gente tem ouvido aqui pessoas extremamente renomadas, muito especialistas, muito competentes, referências nas suas áreas de atuação. Eu usei também, viu? Eu não tenho a menor dúvida. Muito conteúdo. Eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, a gente está muito antenado com o que está acontecendo. Né? E você aqui, desse outro lado, né, ouvindo essas pessoas, eu tenho certeza que você somou com toda uma trajetória de vida, toda a sua formação, para você chegar numa coisa completamente... prática, de fácil aplicação, para as pessoas poderem levar para suas empresas e para suas vidas. Então, gente, quando a Vivi sempre fala que o podcast aqui é uma pós-graduação, imagina que ela fez um condensado dessa pós-graduação e trouxe para vocês nesse Líder do Futuro. É isso mesmo. Né? Conhecimento dela, adquirido dela, da experiência dela profissional, da formação dela, mas também da vivência aqui do podcast. Das demandas que as pessoas vieram trazendo. Exatamente. Né? Então, acho que tudo isso se somou para um conteúdo, gente, fundamental, essencial, prático e leve. Eu achei muito leve. Não é uma coisa assim com uma linguagem pesada, muito pelo contrário, achei muito leve. Então, até a diagramação é bem voltada para um público mais jovem, né? Aquelas pessoas até que querem ser líderes, querem se preparar para ser líderes, estão almejando um cargo. Então, achei muito legal. Antes da gente ir para um outro lado que eu gostaria de comentar, da gente abordar aqui, eu queria só que você falasse, como você trouxe da mentoria, além da mentoria, quer dizer, a pessoa fez isso aqui e falou, poxa, gostei, concluí, mas eu preciso de um suporte maior aqui para poder conduzir. Daí você tem essa mentoria que você oferece. Que é um passo depois, né, da tríade, para você estar pronto para você ir para o próximo nível, que é o nível de mentoria, que é o mais personalizado, que é mais próximo. E a gente trata de dores que ele vive especificamente. Ela vive. Muito... E você, obviamente, também tem formação para isso, né? Sim, tenho. Fiz agora no 2024, uma pela GV, né, de coaching mentoring. Legal. Quer dizer, então vai estar muito bem servido. E para a empresa? Então, vamos supor que a empresa comprou esse pacote, entregou lá para os colaboradores, o pessoal fez a tríade, concluiu. E a empresa falou, legal, a gente quer algo mais. O que você tem desse algo mais? A mentoria tem treinamento mesmo em company. A mentoria, especificamente, palestras também que a gente faz dentro desses temas de liderança, que eu chamo de líder de futuro, porque não é só uma liderança humanizada, ela tem que estar ligada a muitas coisas, né? Então, por isso a gente não escolheu esse nome. Mas é uma liderança que vai estar líder hoje. A humanização já virou pano de fundo. Então. Assim, a humanização, ela não é algo que a gente precisa ficar falando. Ela já deve ser a prática. E ela é aquilo que vai dar a base para tudo isso acontecer. Se você não tiver um ambiente humanizado, você não consegue aplicar nada disso. É isso mesmo. Então, a questão não é nem tanto aplicar a humanização. Ela já, assim, é uma coisa... A gente está falando disso há 4 anos aqui. Então, assim, já era para o pessoal já ter feito alguma coisa nesse sentido. Então, a humanização não é o tema. Ele é o pano de fundo. Ele é a base. Precisa. Isso, faz parte. Mas, assim, a gente está falando... E eu até falei da parte da produtividade, que é a parte que interessa ao dono. Por quê? Porque a gente está numa linha, agora, nesse ano de 2025, que as empresas estão tendo um olhar mais voltado para a questão do resultado. Então, se você fala de humanização, você que quer levar esse tema para o seu diretor, se você chegar com o assunto humanização, ele é importante? Ele vai comprar? Não. Entendeu? Adoro. Assim. Não, e é verdade, ele não vai comprar. gente. Ele não vai comprar. Ele não vai comprar.
Agora, se você fala o seguinte, você sabe, você que assiste a gente aqui, acompanha tudo, você sabe que a humanização é importante. Mas você também aprendeu aqui que você tem que falar a linguagem... Métricas. A linguagem do seu diretor. Então, você sabe que um ambiente humanizado vai gerar um ambiente propício para tudo isso aqui que a gente falou se desenvolver, se desenrolar, e que isso vai gerar produtividade, vai gerar lucro, vai melhorar o desempenho da equipe. O que você vai levar para ele? O resultado, a performance, o ganho de produtividade. Você vai levar isso para ele, compra a ideia, compra a ideia de que ele vai entender que o que precisa é contratar esse plano, digamos assim, esse projeto, essa tríade, né, esse programa, pensando no resultado. Né? Pessoas engajadas produzem 27%, não significa 30% que mais. não tem diretor que não é humanizado. Que não significa. Não é isso. Mas a gente tem que entender a realidade. A realidade é o seguinte, as pessoas falam, não, esse papo pra gente, tipo, se sobrar o dinheiro, alguma coisa, a gente faz. Não é se sobrar, você não quer crescer? Isso. Você não quer vender mais? Você não quer ter uma equipe mais produtiva, que rende mais durante o dia? É isso. É isso. Né? E a chave são as pessoas. Elas são o centro das empresas. Falando em pessoas, e aqui eu queria entender um pouquinho. A gente falou muito dessa questão da tríade e tal, e o primeiro pilar a gente falou de propósito. Isso. Qual é o seu propósito, como você chegou nele? Nossa, Léo... É engraçado, né? Eu só tomei consciência. Por isso que eu falei logo no início que o propósito é o processo. Sim. Não é um lugar onde você chega. Então, o propósito, todo dia que eu saio de casa, que eu venho para cá, que eu sento no computador para fazer esse conteúdo, eu tô realizando meu propósito. Eu já contei aqui em algum episódio, né, do podcast que quando eu tinha 19, 20 anos, o meu pai começou a sentir umas dores, tal, e ele trabalhava num hospital. E aí ele era analista financeiro, só que toda a turma dele foi demitida e só ficou ele. Tá. E aí a diretora, a empresa, o hospital decidiu colocá-lo como recepcionista. Nenhum demérito para ser recepcionista, obviamente, mas uma pessoa que era analista financeiro. Era um outro nível de complexidade, estava, né, na carreira lá na frente, não no início de carreira, que a gente sabe que é recepção. Então, rebaixou ele para recepcionista, porque ele era da CIPA, ela podia ter demitido ele de uma forma digna, pagado os direitos, e tá tudo bem, né? Mas não. E aí ele começou a sentir, nesse mesmo período, umas dores, e aí ele andava assim, curvadinho, sabe? E aí a chefe dele falava, nossa, o Sérgio não quer ficar aqui, tá simulando uma doença, por que não pede a conta, não sei o quê? E isso de simulando uma doença pra gente é uma coisa que dói, assim, sabe? Ressoa até hoje. E, bom... Depois que ela falou isso, alguns dias ali depois, nem um mês, ele foi diagnosticado com um câncer, né, no peritônio, em metástase já. Então, por isso ele andava curvado, ele sentia dor, né? E aquilo, assim, acabou com a saúde mental do meu pai. Então, ele estava com a saúde física abalada e ele também não teve forças para poder lutar contra aquela doença, que é uma doença terrível, que a gente já sabe. Então, ele ficou emocionalmente muito abalado, porque ele teve um ambiente absolutamente tóxico, que diminuiu ele, que desvalorizou ele, que humilhou ele. Então, aquilo acho que ajudou. Eu não posso dizer que, obviamente, aquilo que fez meu pai ter câncer, nem nada disso, mas aquilo ajudou a acelerar, agravou o processo de saúde dele. E ele, 2 meses depois daquilo, ele faleceu. Nossa. Foi muito, muito rápido. Então, quando descobriu... 2 meses depois ele faleceu. Então, isso era uma dor muito grande, parecia uma ferida aberta. Quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi fazer administração com ênfase em recursos humanos, porque eu queria cuidar de pessoas. Mas eu não tinha consciência do que... Você não vinculava uma coisa a outra? Não. Eu tive consciência, Léo, assim, talvez há uns 5 anos, eu fiz faculdade, terminei faculdade em 2003... Né? Então, já tem 20 e poucos anos que eu me formei. Há uns 5 anos atrás, eu tive consciência que essa minha preocupação, esse cuidado com as pessoas nas empresas, era porque eu não queria e não quero que outras famílias passem o que a gente passou. O que eu passei, o que a minha mãe, minhas irmãs passaram. Porque isso, gente, acaba com um sistema, acaba com uma família, acaba com a sociedade. Quer dizer...
Então, não foi só meu pai que adoeceu. Todos nós adoecemos juntos. Sim. Você sabe, se você tem alguém com câncer na sua casa, uma doença grave, todo mundo adoece E isso junto. causa feridas nas pessoas do entorno que são levadas para o resto da vida. Elas mudam as pessoas. Né? Então, assim, eu passei por uma situação de luto, você sabe, e a minha vida realmente mudou absurdamente daquele episódio para lá, né? Quando eu perdi minha primeira esposa. Então, mudou demais. Da mesma maneira como para você, mudou. Para mim, eu consegui fazer esse vínculo muito fácil. Porque eu tive um período de introspecção muito grande. Para você, esse período de introspecção foi acontecer lá na frente. Né? Quantas pessoas, às vezes, por conta de uma situação dessa, elas acabam levando uma bagagem para o resto da vida e que isso acaba, digamos assim, trazendo reflexos difíceis de relacionamento, de vida, de propósito, de trabalho, de saúde. Às vezes desenvolve um vício, às vezes desenvolve um descompensamento, uma descompensação alimentar. Tantas coisas que podem acontecer, né, por conta de um episódio. Né? E assim, uma coisa que eu passei muito no meu luto, e imagino que você talvez até em algum momento também teve muito, que é o se. Se isso tiver acontecido, poderia ser, se isso tal... E esse se leva a gente a querer fazer correções, né? Então, por exemplo, se meu pai tivesse sido acolhido, alguém tivesse olhado desde os primeiros momentos, conversado com ele, se isso tivesse acontecido, talvez ele tivesse tido um atendimento adequado no momento que ainda tinha chance de ter uma... E a gente faz esse se. Esse se, ele é meio cruel às vezes. Com certeza. Ele é meio cruel. Mas ele também faz a gente tomar algumas decisões. Então, eu acho que essa decisão que você tomou, de uma maneira completamente inconsciente, foi isso. Foi. Se essa empresa tivesse tido um olhar mais humano para o meu pai, as coisas poderiam ter sido diferentes para ele, para minha mãe, para minha família, para as pessoas do entorno. Então, eu quero ajudar as outras pessoas a não passarem por isso. Eu quero que as empresas tenham esse olhar. Esse processo não foi racional, ele foi completamente inconsciente. Né? E como você falou, numa terapia 5 anos atrás, que você despertou para isso, né? Não acredito. Aquela revelação, né? Tipo, que tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido, né? Como? Eu não pensei nisso antes, então... E aí, quer dizer, isso acabou se tornando um propósito, mas não foi algo que você planejou, tipo assim, você parou para pensar. Não. Quando você olhou para trás, esse... Não é tipo, foi o meu caminho. Este é meu propósito. Não, este é o meu propósito desde... Quer dizer, uma coisa que você carregou com você como propósito, sem entender meio que por quê. E por isso que eu falo que não é uma descoberta, gente. Sim. Sabe? A gente tem que falar, eu não encontrei o meu propósito. Ele não está escondido. Né? Às vezes é você olhar a sua própria trajetória. Tem pistas, né? Tem pistas. Sim. O que é? Quando eu falei da linha do tempo, né? Que você olha lá em cima, os momentos mais felizes. Sim. O que você estava fazendo? Com quem que você estava? O que você sentiu? Como que foi? Faz essa análise dos momentos que você está aí em cima. Você fala, nossa, então é isso. Eu gosto de fazer isso aqui. Sabe? Isso aqui é o que me traz mais alegria, mais felicidade. Foca nisso aí. Como que as pessoas te veem também, pista. né? Como as pessoas te enxergam, né? Então, você percebe que as pessoas do seu entorno ou as pessoas das empresas onde você trabalhou enxergavam isso em você, esse propósito? Nossa, não sei, nunca parei para pensar nisso. Mas eu era diferente, Léo. Eu mudei muito. Eu acho que é maturidade, né? Tá. Quando eu falo hoje dessa liderança, né, descentralizada, eu acho que eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, você sabe. Sim. Muito, muito, muito. Então, eu acho que... Eu acho que eu sempre fiz, mas eu tive um pouco de exigência, assim, sabe? Que talvez hoje eu fosse um pouco mais leve. Mas... as pessoas que trabalharam comigo, eu amo, elas me amam, porque a gente conseguia sentar e falar, o que você acha? Então, eu sempre fiz essa coisa de segurança psicológica. Hoje, eu acho que eu seria menos exigente. Não sei. É que tem coisas que, assim, às vezes a gente sempre fez. E acha que é um defeito. Não e é aí, também, viu? ano passado inventaram um termo e a gente acha que isso só começou a existir depois que criaram o termo. Não. Então, você, de repente... Nesse contexto, as pessoas gostavam de trabalhar com você justamente porque você propiciava um ambiente de segurança psicológica. Só não tinha esse termo. Isso aí, sem dúvida. Não tinha o termo. Só não tinha o termo. Isso mesmo. Né? Não tinha então, o termo. assim, se tivesse o termo... Hoje, se isso acontece, é segurança psicológica. É isso aí. Se não tem o termo, eu gosto de trabalhar com ela. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, assim, são coisas que quando a gente começa a olhar para trás, a gente consegue entender, né? Começa a ligar os pontos e começa a entender. É verdade. E às vezes a pessoa, ninguém precisou falar para você, Vivi, olha, você me propicia um ambiente de segurança. Não.
É isso mesmo. Eu gosto de trabalhar com você, você me ouve, Sim. né? Você é uma pessoa próxima, né? Que são aquilo que você descreveu agora há pouco, como as características do líder que provê um ambiente de segurança sem psicológica. Não, tem uma reunião, vai você. Não, mas... Não, você dá conta. Então, exatamente. E é muito, muito louco isso do líder, né, Léo? O líder, ele tem que fazer um equilíbrio muito grande entre o apoio e o desafio. Sim. Apoio e desafio. Sempre. Então, você tem que apoiar, mas você tem que desafiar. Então, quando você sabe que ele já está... Porque na primeira vez você vai de mão dada. Sim. Não, vamos comigo. Na segunda vez você vai também. Na segunda vez você chega depois. Na terceira vez você fala, não, agora você acha que você já vai sozinho. Você... Não, você... Pode ir, porque você já confiou. Sim. Então, é o apoio e o desafio. Sim. E nessa sua trajetória... Foram muitos anos aí, né? A gente fala assim, quase 20 anos. Então, você começou com o quê? 12? Ai, gente! Descobri a minha idade verdadeira. Mas assim, quando a gente fala, né? 20 anos... Léo, 20 anos, mais de 20 de formação, porque eu formei em 23, a gente está em 25. Então, eu tenho 22 anos de formação. Surreal. E é uma carreira que você sempre esteve sempre nesse caminho de gestão de pessoas... Sempre. Dentro de empresas, ou de uma forma mais autônoma. Mais autônoma, a gente está falando desde 2017, a gente está falando de 8 anos que você está atuando de uma forma mais autônoma. Sim. Uma vez eu ouvi, eu não sei se isso faz sentido, né? Eu não tenho dado nenhum, mas uma vez eu ouvi, que, em média, as pessoas mudam drasticamente de área de atuação 3 vezes na vida. Você já está há 22 anos nessa linha. Você se imagina fazendo outra coisa? TikToker, né? Se tudo der errado, né? Imagina, eu não tenho coordenação nenhuma, juro. Eu falo, gente, eu realmente... E você acha que elas têm? Elas também não têm. Não, gente, eles vão bem lá. Mas você se imagina, tipo... você tá indo bem na sua carreira, as coisas estão funcionando, né? Mas eu não tô falando, tipo, de você cogitar mudar. Mas, assim, você já ouviu alguém comentar disso? De mudar de área de atuação já ouvi. 3 vezes na vida? 3 grandes mudanças de vida, né? 3 grandes viradas de chave, assim, grande. Você já ouviu isso em algum lugar? Já ouvi. Não... Hoje não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo. Então, que hora? Porque eu acho que eu devo ter mudado umas 4, 5, então aí a média tá batendo, entendeu? Porque daí eu fico aqui com uma, você com 4, juntou... Estamos na média aí, bate a média. Entendeu? Não, eu não me vejo, Léo. Eu amo, assim, realmente legal. O que eu quero de verdade. É quando você se encontra, né? Putz, assim, o que eu quero de verdade, que assim, talvez eu nunca saiba. Sim. Que uma pessoa está vivendo melhor lá no ambiente de trabalho dela, está chegando menos cansada em casa, menos exausta, ela tem tempo para brincar com a criança dela, porque ela não foi exaurida. Você fica até emocionada. Porque ela não foi exaurida no trabalho. Que foi porque aconteceu com a gente, né? Então, só de saber que ele vai chegar, ele vai ter um pouquinho de energia para brincar, cara. Sabe? Ele vai de manhã levantar e falar, não, eu vou lá porque eu sei que eu tenho que fazer isso, que isso é importante para a empresa funcionar. Sim. Então, eu sei que a minha meta a minha missão tá indo bem. Eu espero conhecer ainda, sabe? Eu não sei se isso vai acontecer, porque é muito difícil, mas, cara, mesmo sem eu saber, cada pessoa que compra o curso, eu sei que se fizer até o final direitinho, vai transformar o ambiente de trabalho dela. Esses feedbacks são sensacionais, né? Sim. Porque eles validam o seu propósito, né? Isso. Eles validam o seu propósito. Aquece, né? Aquece o coração. Por isso que eu falei, é um valor ínfimo dentro do que você pode realizar dentro do seu ambiente de trabalho. Porque é missão mesmo. Legal. E nesse contexto todo, para a gente encaminhar aqui para o final... Você foi bem, hein? Você achou? Eu não queria que você tivesse ido muito bem. Com riscos. Entendeu? Aquela mulher, aquele líder que a gente falou agora há pouco. Mais ou menos eu. Agora, você tem multitarefas aí, né? Então, você tem palestra, mentoria, várias atividades. E uma delas que você tem é um podcast. Que surgiu para você. A gente já contou no episódio 100,
a gente contou como é que foi esse processo. Então, se você tiver dúvida, depois, Monique, Fábio, lembra da gente colocar um cardzinho aqui, nessa parte, para quem quiser conhecer como que foi esse começo, de como que você chegou no podcast e tal. Então, eu não vou perguntar isso de novo. Quem quiser saber, eu falo lá. Mas eu tenho uma parte que eu não contei, eu acho que no episódio 5 eu posso contar hoje. Tá bom. Mas eu quero saber o seguinte. Em termos de experiência de vida, de ensinamentos, de desenvolvimento próprio, o que você acha que você estando aqui, não só sendo host, mas todo o conteúdo que foi discutido aqui, como que você acha que isso agregou para a sua vida, para a sua formação, não só profissional, mas como ser humano? E emendando aqui, que daí você pode tentar juntar isso na sua resposta, você conseguiria elencar um ou outro convidado assim que você fala que tipo marcou bastante? Vai ser muito injusto, sabemos. Sim. Que vai ser extremamente injusto, mas quanto que você acha que esse podcast e os conteúdos que a gente tem aqui e essa experiência de estar aqui desafiadora, né? Muito desafiadora, agregou para você profissionalmente e como pessoa? Nossa. Eu não consigo mensurar, Léo, porque é como se fosse um marco mesmo de antes e depois. Conhecer tanta gente legal, assim, muita gente boa, querida, que até hoje eu tenho sempre contato com um com o outro. O aprendizado, como eu falo que é uma pós-graduação, cara, é uma pós-graduação. O que eu aprendi, assim, é surreal. E, assim, me desafiou muito, porque às vezes vinha um tema que eu não estava tão atualizada, eu ia me atualizava. Então, o ganho de conhecimento que eu tenho hoje é surreal, assim, em trocentos assuntos, né? Então, não é só liderança, não. Aquela visão extremamente ampla, absurda, né? Então, porque assim, aqui a gente fala de tudo. Fala de tudo. De tudo. Fala de tudo. Então, eu aprendi, por exemplo, que quanto mais preconceito você tem com um grupo minorizado, mais você deve conviver com ele para você ir eliminando esses preconceitos. Isso foi Paulo Cruz, né? Foi quando ele vem aqui e ele fala, né? Do racismo, dos negros, das histórias dos negros que não é falado na escola. Eu cheguei em casa e falei, meu filho, você vai estudar, eu quero que você sabe a história desse. Não sabia disso antes, né? Eu não aprendi na escola, né? Sim. Então, eu acho que o ganho, assim, é imensurável, de verdade. Sim. E eu vou aproveitar esse ganchinho e falar, quando você me chamou para fazer o podcast, é muito... Eu não sei se eu já te contei... Eu acho que talvez já tenha te contado, que eu te agradeço toda semana, né? Ai, Léo, sexta-feira, antes que eu me esqueça, muito obrigada por ter me convidado para o podcast. Quando você me convidou, tipo, você me salvou. Mas em que sentido? Porque era um momento que eu estava me questionando do tipo, cara, eu acho que eu não sei fazer mais nada. Eu juro. Eu não sei fazer mais nada. Eu estava, assim, até começando a entrar numa depressão. Sim. E aí você me chamou, e como eu contei no episódio 100, a sensação que eu tive é que você estava só me contando a história que você ia fazer. Eu falei, puxa, que bacana. Parabéns, ideia é ótima, tal, não sei o quê. E depois você me convidou. Sim. E eu não me achava capaz, porque eu já não me achava capaz. É como se eu não soubesse fazer mais nada. Recrutamento e seleção, não sei, treinamento, não sei mais nada. Parece que deu um branco, assim, um negócio esquisito. Acho que é uma fase da vida. Acho que é uma Acontece. Fase. Acho que é uma fase. E eu tava uma nessa fase. Muito questionamento, autoquestionamento. Assim. E aquilo que eu te falei, né? Quando você tá faturando, quando você tá ganhando, você é ótimo. Olha só, então o seu resultado é o que você é. E não é assim. A gente precisa aprender a desvincular. E isso é um exercício que eu tenho que fazer. Então, eu tava nesse momento, nesse buraco. Eu me sentia num buraco. E aí você chega e então você me convida, e para mim foi um desafio absurdo, você sabe disso, o meu sofrimento, o óleo essencial, a doTERRA devia me patrocinar, a doTERRA patrocina, porque todo podcast eu cheirava, eu passava no pulso, eu passava no peito. Eu queria beber, porque eu ficava muito ansiosa e, nossa... Foi assim, eu não sei, quando falo, foi um presente. Não foi um presente, foi um resgate que você fez para mim. Bom. E assim, eu acho, para todo mundo é desafiador, né? Então,
Pra gente, a gente tinha algumas ideias, né? E quando a gente teve a primeira conversa lá para discutir o nome do podcast, por exemplo, né? Eu junto com o meu irmão, né? A gente ali trazendo ideias e sugestões. E eu agradeço muito que a Vivi deu a ideia do nome Pode Ser Humano, porque as nossas ideias eram Bem estúpidas. Não eram ruins, eram estúpidas. Eram Mas muito você ruins. viu? Você deu a segurança psicológica suficiente para falar, então, vamos fazer, vamos Não, esse era aqui. muito, não era tipo Eu assim... queria lembrar. Não, tipo, eu não consigo lembrar de nenhuma boa, mas era muito ruim. Era muito ruim. Eu não sei o que ele tinha na cabeça, então você salvou o nome do podcast. Tá vendo? Foi um salvamento mútuo aqui. Foi um salvamento mútuo aqui. Não, porque pra gente foi um desafio no sentido de, tipo, a gente tinha uma ideia do que a gente queria fazer. Naturalmente, essa ideia, ela foi se lapidando e hoje ela acaba sendo muito diferente do que a gente tinha ideia inicial. E ela foi muito melhor. Justamente pela contribuição, principalmente a sua contribuição. Então, assim, se foi desafiador para você, foi desafiador para a gente. Se o podcast contribuir para você, de alguma maneira, esse convite contribuir para você, você também contribui para a gente. Então, eu acho que foi uma troca muito legal. Acho que foi uma troca muito legal. E, embora a gente aqui nos bastidores pratique um negócio que chama bullying humanizado... É um negócio nosso. É um negócio nosso chamado bullying humanizado, né? Porque, assim, no ambiente saudável, eu acho que todo mundo se sente à vontade para fazer brincadeiras dentro de um determinado limite. Lógico. Acho que é por aí, né? Então, você se sente à vontade para fazer brincadeiras dentro de um determinado limite, porque todo mundo entende que aquela brincadeira não tem o objetivo de ofender. Lógico. Mas todo mundo sabe o limite. Isso. Né? Então, é o tal do bullying humanizado que a gente brinca aqui. Brinca. Mas, tirando o bullying humanizado, o que você enxerga dessa experiência aqui como uma empresa, digamos assim, e que você acha que, tipo, as pessoas não veem, mas seria importante elas saberem? Pergunta boa que faz a gente pensar, né? Não tá, tipo, no raso, tá no profundo. O que eles não sabem, que eles deviam saber... Coisa de bastidor. Por isso que eu falei, tirando o bullying humanizado, ou se você quiser falar dessa brincadeira, mas assim, algo que acontece nos bastidores, das nossas conversas, dos planejamentos, de como que a gente discute as coisas, do ambiente, algo que assim, que as pessoas não veem, porque elas veem o que está na câmera. Sim. A gente tem antes e depois das câmeras, né? O que as pessoas não veem, mas que você acha que, tipo, seria interessante elas saberem? Eu acho que a liberdade que você, especificamente, né? O Alan que terceirizou para você, né? Mas que você me dá. Então, a liberdade de fazer do jeito que eu achar que eu tenho que fazer. Eu acho que nesses 4 anos... Eu lembro talvez de uma coisa que você falou, acho que você podia falar mais um pouco da sua experiência pessoal... Uma vez que você falou... Acho que outra... Eu acho que ao longo desses 3 anos, eu posso recordar, talvez você não mas eu posso recordar, acho que possivelmente 3 ocasiões em que eu fiz algum apontamento... E que eu não ri numa hora que era pra eu ter rido. Em que eu fiz algum apontamento. Você não riu. Mas é que eu não achei engraçado. Sim. Mas assim, eu acho que teve umas 3 ocasiões que eu fiz algum apontamento nesses anos. Por que eu fiz tão pouco? Por 2 razões. Primeiro, porque eu vejo que, assim, você não era profissional de comunicação. E eu sabia a pessoa que eu tinha contratado. Então, eu sabia que a pessoa que eu contratei para isso, ela estava em desenvolvimento. Isso significa que eu aceitei ter aqui no podcast uma pessoa que ela iria cometer falhas eventualmente. Entendeu? Então, assim, eu tive que ter, assim, um pouco de cuidado, porque se eu ficasse apontando microfalhas, microerros o tempo todo, você não ia ficar à vontade. E o principal para mim era isso, você se sentir à vontade. Porque é um peso grande. É um peso muito grande. Você tinha uma responsabilidade muito grande, uma autocobrança muito grande. E eu falei, para que eu vou jogar uma gasolina nessa fogueira? Não vou. Então, assim, eu vou selecionar muito a dedo aquilo que eu acho que é importante. Porque o resto, ela vai perceber.
Em algum momento ela vai perceber. Se for crítica importante, eu vou colocar. Se não for, tudo bem. E quem tá assistindo, gente, se você falar tipo, olha, mas eu acho que ela poderia ser, eu acho que... Tá bom, mas e o conteúdo? O conteúdo não é bom? Entendeu? Mas ali ela poderia ter acontecido de uma forma... Tá, sim, poderia. Poderia. Mas o todo, foi bom ou não foi bom? Entendeu? E mais do que isso, eu acho que é a ideia de você, como você falou, de você confiar. Né? Então, assim, a gente fazia muitos anos que a gente não se falava, mas eu tinha uma recordação e uma imagem que você transparecia ali nas redes sociais, que era uma pessoa que ia dar conta. E eu falei, eu acredito que ela vai dar conta. Né? E você vê, ao longo do tempo, sempre, às vezes eu falava, a gente vai trazer o convidado X. Aí você já entra em pânico, né? Aquela coisa toda tal. Tem isso. Ela entra em pânico e tal. Aí que eu falo, sim, com aquele jeitinho cuidadoso. Jeitinho fofo, porque ele tem um filtro no chat GPT. Ele joga como ele quer falar, o chat devolve de uma forma Mas fofa. assim, de uma forma muito humanizada. Isso. Eu falo assim, Vivi, para de frescura. Isso, assim. Para de frescura, não enche o saco, vai e faz essa merda. Que você sabe fazer. É mais ou menos assim que funciona. Então, é o jeitinho humanizado. É o seu jeitinho humanizado. É o jeitinho humanizado. Mas assim, eu acho legal que longe da gente querer fazer qualquer tipo de vender qualquer tipo de imagem, porque é natural que a gente também comete uma série de erros e falhas e tal. Mas eu acho legal que a gente tem aqui um ambiente, isso não é mérito meu, eu acho que é mérito de todos que estão aqui. Daí você fala, mas foi você que escolheu as pessoas. Sim, mas quando a gente também escolhe errado. Né? Então, assim, às vezes você escolhe errado e dá errado, vai fazer o quê, né? Então, assim, e as pessoas também, elas vão entendendo como que é a dinâmica do ambiente e elas vão se lapidando para essa dinâmica do ambiente. Né? Então, no final, a gente tem um ambiente que eu acho muito legal, muito gostoso. Né? Então, para você que tem curiosidade de saber como que é os bastidores, tem bastante ofensa, tô brincando, não tem. Tem bastante bullying humanizado, provocação. Tem bastante brincadeira, é muito divertido, é muito alegre, mas tem uma confiança muito grande. Né? Então, assim, eu confio que a Vivi, ela vai se preparar, eu confio que ela vai chegar aqui, ela vai dar o melhor dela, eu confio que ela vai fazer boas perguntas ali pro entrevistado, que ela vai conduzir muito bem, entendeu? E eu acredito que ela também sabe que, tipo, que eu vou ter cuidado em como que eu vou selecionar esses convidados, né? Que eu vou ter um cuidado em ter um ambiente onde ela consiga se sentir à vontade para poder conduzir, né? Então, eu acho que tudo isso soma para a gente poder ter um podcast legal. Sem né? dúvida. Não, e todo mundo que vem aqui, né, Léo? O pessoal mundo gosta. que vem aqui. O pessoal gosta. Posso falar, doutor Guido? Teve um doutor que veio aqui que falou, gente, eu amei, eu me senti maravilhoso. Posso falar o nome? Doutor Guido falou, doutor Guido Palomba falou, eu amei esse podcast, nossa, que delícia, não sei o quê. E aí você vai lá no YouTube, tinha um monte de gente me falando, ai, que mina chata, entendeu? Falando de mim. E aí eu falei, nossa, foi a primeira vez que eu tinha recebido isso, né? Que eu era chata, os haters, né? Eu te dei uma consultoria de hater. Aí o Léo, que tem uma especialidade... Nossa, o Léo é muito especializado em haters, né? Porque recebe muito. Me deu uma consultoria, fiquei ok. Sim. Então, é isso. Realmente, eu não sou jornalista. Até a Verusca, semana passada, falou... A Verusca, que a gente gravou, vai em maio, ela fez um post. Ai, a Viviane, uma jornalista maravilhosa, não sei o quê. Verusca, eu não sou jornalista, não fiz comunicação. Eu tô aqui realmente porque eu amo, porque eu quero escutar as pessoas, trocar com as pessoas. E às vezes eu não vou tão bem, e às vezes eu vou melhor, então, e às vezes eu brilho, às vezes eu não brilho. E aí vai. Tudo bem, porque no final das contas... O ser humano é esse também. Esse é o ser humaninho. O ser humano é esse. O ser humano, ele não é flatzinho, gente. Tem dia que ele vai performar super bem, tem dia que não vai. Entendeu? Tem dia que ele vai ter um desempenho incrível, tem dia que não vai. Né? E é isso. Se você esperar que a pessoa seja sempre brilhante, você não está esperando um ser humano. Isso. Você está esperando uma inteligência. É o chat. Uma inteligência artificial. Né? E seria bem chato ter uma inteligência artificial entrevistando pessoas aqui. Aquela fala, não dá. Bom, Vivi, vou terminar com uma fala sua. Tem certeza que você vai usar uma frasezinha? Eu vou usar uma... Não. Isso é uma parte muito engraçada. O que a gente não pode sair daqui sem falar? Nossa, Léo.
Eu acho que a gente Abordou tudo. abordou tudo, assim, importante para essa conversa. Eu acho que eu acredito muito em homens e mulheres, sabe, que estão chegando, que já estão nesse lugar e que podem mudar, e que Sim. podem virar a chave. Eu acredito muito nessas pessoas que estão, né? Eu sei que a intenção Sim, da grandíssima maioria é realmente fazer uma boa coisa. sim. Às vezes não tem as ferramentas. Os incentivos, As ferramentas, os exemplos. o apoio, o exemplo, né? O top-down que não tem. Mas eu acredito que a maioria avassaladora quer fazer uma Sim. boa coisa. Esses líderes querem fazer Tá. coisas boas para as pessoas, para a empresa. Então, eu acho que o podcast, esse treinamento, essas palestras são para isso. Para poder realmente dar o ferramental, Sim. dar a caixa de ferramentas que você precisa para você fazer de verdade. Porque Sim. de só intenção não adianta. Não né? adianta. Não adianta. Então a gente precisa fazer de verdade. E para isso eu acho Tá que a bom. gente está aqui, o podcast, com esses 115, 100, sei lá quantos episódios que vão te ajudar com quanto? 119, que vão te ajudar com isso. É. E mais um monte de gente boa que você pode seguir, que você pode se orientar, que você pode se espelhar. Legal. Bom, e eu não quero sair daqui sem dizer. Só que não é pra você, não fica se achando. Ai, cacete. Para você que está assistindo, não quero sair daqui sem dizer que você tem que entrar no site Líder do Futuro. Líder de futuro. Líderdefuturo.com.br, levar para sua empresa essa proposta. É um condensado de toda uma experiência, porque você que está acostumado a ver Vivi do lado de cá do microfone, não conhecia a Vivi profissional, carreira, o conteúdo que ela tem, a experiência profissional que ela tem e o quanto que ela pode agregar para você, para sua vida como profissional e para sua empresa. Agora você já conhece. Né? Então, um dos objetivos desse podcast foi justamente isso. Apresentar esse outro lado da Vivi, que não é o lado só de quem pergunta. É o lado de quem sabe responder muito bem, de que conhece do assunto, sabe como pode ajudar a sua empresa, ajudar você a se desenvolver como líder. Então, entra no site líderdefuturo.com.br. Está contratado, área de marketing. Contrata lá, faz o seu planinho, indica para as pessoas, tal, e não deixe também de ver os nossos outros episódios, curtir esse episódio, seguir nosso perfil. Se você gostou de algum trecho daqui, faz um cortezinho, a gente vai postar cortes também. Manda para as pessoas, fala, olha, isso aqui é legal, isso aqui é importante. É muito importante você também compartilhar esse conteúdo. Por quê? Porque você que está assistindo não é uma pessoa egoísta. Você não vai querer guardar... Você é amoroso, você é humanizado. Você não vai querer guardar esse conteúdo só para você. Isso. Você tem um coração imenso. Isso. Entendeu? Então, você vai pegar este conteúdo e você vai compartilhar para as pessoas que você gosta. Entendeu? Isso. E aí, aquele podcast que você vê um conteúdo vagabundo, lá você manda para a pessoa que você não gosta. Entendeu? E para a pessoa que você gosta, você manda coisa boa, porque aqui você aprende coisa boa. É isso tá bom? aí. Então, curta, compartilha, manda para as pessoas, entra no site, faz lá o cadastro, paga a taxinha lá, que vale a pena. Não é nada. Entendeu? Não dá duas pizzas. Não dá duas pizzas. Não dá duas pizzas, Ridículo, gente. Entendeu? ridículo. Entendeu? O que você ganha com duas pizzas? Gordura abdominal. Entendeu? E aí é o Ozempic, aí eu já outra Aí o Ozempic, quanto custa o Ozempic? Entendeu? 1.300. Então, presta Já atenção. fez as contas aqui? Já fez as contas? Então é isso, gente. Vivi, obrigado por você ter Obrigada cedido o demais. seu tempo e estar aqui com a gente, né? Imagina. Mas assim, de fato eu fico muito feliz de ter você aqui fazendo parte aqui do podcast, de ter essa experiência aqui espero ter ido à altura aqui na entrevista com você. Mais ou menos. Mais ou menos, né, gente? Monique não vai concordar comigo, porque, né? Porque ela tem ela medo é CLT. porque ela quer preservar emprego, né? Vamos preservar o Isso. emprego, Mas né? foi mais ou menos. Na dúvida acho a que gente elogia o chefe, não tem tem problema, bastante né, Monique? coisa pra melhorar. Depois a gente vai pontuando, a gente vai- Mas é um prazer, de verdade, estar aqui que com você, legal. assim, de verdade. Parece que às vezes quando a gente sai pra almoçar, agora é coisa Sim. rapidinho aqui. Parece que a gente tem de novo 15 anos, Sim. 14 anos, né? A gente ri junto. Sim. E isso é um resgate, É gostoso. é oxigênio, É assim, pra gostoso, mim. E eu é agradeço gostoso. muito pelo Legal. convite, pela oportunidade e obrigada. Isso. Gente, então muito obrigado. Próximo mês, na verdade no mês de maio, teremos um outro tema interessantíssimo. Super. Muito, muito interessante, que vai permear o mês de maio inteiro.
E aí você pode aproveitar o assunto do Maio junto com o conteúdo da Vivi para você chegar na sua empresa e falar assim, olha isso aqui, ó. Passa por aqui, ó. Passa por baixo da Vamos porta. começar por aqui, entendeu? Gente, obrigado, um abraço. Beijo, obrigada, satisfação. gente. Até a próxima. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Valeu! Aê! Muito bom, Vivi. Arrasou! Muito bem, Vivi. Nossa, você arrasou.